tarde, boa noite. Mais um episódio do Nas Internas está começando agora e a gente começa sempre agradecendo para você que se inscreveu no canal, para você que clicou no sininho para saber quando sai o episódio, que todo mundo sabe que sai na terça-feira às 18 horas, mas clica aí no sininho. Para você que segue a gente no Instagram, Nas Internas Pod, e para você que já visitou a nossa lojinha, né? Que é a loja... Falei besteira. Nas Internas... Não, tá certo, não falei besteira. Loja.nasinternas.com.br. Tem a gente também em tudo quanto é lugar. Tem no Spotify, se você não pode ficar vendo o vídeo, você pode escutar a gente no Spotify, que sai na quinta-feira. E eu sou o Neto. Eu sou o Thiago e hoje estamos com uma convidada, assim, muito, muito querida. A gente está aqui com a Mariana Ferrão. Ela é jornalista, ela é mãe do João e do Miguel. E ela é a fundadora do Sou Me, né? Então... Palestrante. Gente, se eu for falar tudo... Se for falar tudo que ela é ferrou, complicado. Né? Mariana, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu queria começar com uma pergunta de toda a sua vida, né, de entrevistas, que você teve muito contato com pessoas que falam sobre bem-estar, qualidade de vida, médicos. Qual delas foi a mais marcante e transformadora que você teve? Gente, que pergunta difícil. Bom, primeiro, que mais te impressionou? Prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. A que mais me impressionou... Você me falou já em conversas assim por fora, você já me falou alguns que você falou, pô, isso aqui foi demais. Eu vou falar de um caso recente, tá? Porque eu acho que os exemplos recentes, eles são potentes porque eles têm a força do que está acontecendo agora, assim. E aí não foi nem uma entrevista, mas foi uma mensagem que eu recebi faz 2 semanas no Instagram, um direct de uma enfermeira uma médica residente que trabalha na UTI de um hospital. E ela me disse que ela tinha sido mandada embora, que tinha sido demitida. E ela botou a seguinte frase no final: eu gostaria que a depressão sangrasse para que a minha gestora entendesse o que é isso. Nossa. Uma pessoa deprimida, trabalhando na UTI do hospital, depois de 2 anos de pandemia, em tudo isso que a gente está vivendo, com a sobrecarga de trabalho, com a sobrecarga de dor, né, de luto, com toda a sobrecarga desse cenário que você está enfrentando nos hospitais, de gente com Covid, entre os profissionais de saúde, né, com menos gente trabalhando, e aí a pessoa está deprimida, com toda razão, né? De estar deprimida. E talvez não esteja nem deprimida com isso. Só por isso, né? Só por isso, porque pode ter tantas razões pelas que eu falei, né? E aí ela fala isso, né? Eu queria que a depressão sangrasse para que as pessoas pudessem entender. E isso me choca demais, porque assim, isso revela que a gente ainda está vivendo, porque todo mundo fala assim, todo mundo hoje fala de saúde mental, a gente está resolvendo a questão da saúde mental, todas as empresas têm algo para trabalhar a saúde mental dos colaboradores, estão oferecendo isso, estão oferecendo aquilo, mas na verdade a gente ainda tem um preconceito absurdo com quem sofre de depressão, com quem sofre de estresse, com quem sofre de crise de ansiedade, com quem sofre de pânico, com quem está à beira de um burnout. Então, e depois que eu postei essa mensagem nos meus stories, apaguei a identidade da moça e eu recebi uma enxurrada de mensagens na mesma linha. Essa frase é maravilhosa. Essa frase é muito melhor do que... Eu já falei que tive depressão, que sou medicado. Então, quando a gente entrevistou o Rodrigo Bressan, que é um psiquiatra e tal. Conheço. E nessa entrevista a gente falou sobre isso. E quando eu tive as piores crises de depressão, tinha gente próxima de mim que falava assim, mas sabe qual é o problema? Você tem que pensar coisas boas. Pensa coisas boas, que você está num lugar legal e tal. E eu dizia assim, se você sofrer um acidente, quebrar uma perna e tiver uma fratura exposta, adianta eu falar para você, pensa coisas boas que vai passar a dor da fratura, né? Mas essa frase dela é muito mais simples, né? É muito mais ao ponto, direto ao ponto. E eu acho que porque as pessoas não entendem, né, Neto? Eu não sei quanto você viveu disso, assim, mas eu, por exemplo, nos 2 episódios de depressão que eu tive, e especialmente no primeiro, que foi aos 17 anos, se você falasse para eu pegar esse copo d'água, eu ia pensar no frame a frame da minha mão se movimentando até chegar ao copo d'água. Então, o esforço é assim, não, cara, mas eu vou ter que levantar minha mão daqui?
Eu vou ter que olhar o copo d'água. Eles vão ter que ver eu pegando o copo d'água e colocando na minha boca. Eu vou ter que engolir a água. É como se você decupasse a sua realidade em frames mesmo. Em câmera lenta, Em né? câmera lenta, momento a momento, tudo é uma quadro a interrogação, quadro. né? E tudo Aqui é uma tá interrogação. certo, aqui tá certo, esse frame tá certo, esse frame tá certo, esse frame tá... E aí, quando você olha isso desse jeito, você fala assim, eu não vou dar conta, isso não vai funcionar, eu não vou sair do lugar. Então, você fica paralisado mesmo. Né? Então, por isso, às vezes, muitas das pessoas me perguntam assim, mas como é que a gente ajuda uma pessoa em depressão? O primeiro passo é sempre você estar perto, você oferecer o seu tempo e a sua presença. A gente também tem que entender que para quem está do lado, por exemplo, uma mãe de uma adolescente que está nesse momento deprimida, ela também está tentando essa ponte, esse contato. Às vezes ela perdeu esse diálogo com a filha, ela também está sofrendo, né? E isso aconteceu com a minha mãe, por exemplo. A gente foi perdendo o diálogo quando eu tinha 17 anos. Eu fiquei 2 meses trancada no quarto. Abri a porta para receber a comida, a refeição. Então, tem um sofrimento também do cuidador, mas oferecer a sua ajuda e oferecer, inclusive, isso. Você está conseguindo beber água? Você quer que eu te ajude, que eu coloque água no copo para você? Você quer que eu vá no psiquiatra com você, que eu abra a porta do carro, que eu clique no botão do elevador? Não, que eu não entre... existe essa pessoa. Não existe. Quer dizer, é muito difícil você encontrar alguém que conviva com você, que te convidou, também, né? que te conheceu saudável, e de uma hora para outra você começa a ter depressão, porque às vezes acontece isso, né? Tem essa depressão que você tem a vida toda, né? Por exemplo, eu quando fui diagnosticado, o psiquiatra disse assim, você... E que é muito legal até, é uma experiência pessoal, mas eu acho legal porque muita gente deve sofrer isso. Ele disse, você deve ter essa depressão desde os 8 anos, mais ou menos. Você teve assim, a vida toda você teve isso. Só que funciona como qualquer outra coisa. Quando uma criança quebra o braço, ela recupera mais rápido do que um velho, né? Então você tinha essas crises, mas você era novo, você conseguia lutar. Chega uma idade que aí você já não consegue mais. E né? aí aparecem os sintomas maiores. E aí você não encontra essa pessoa que você falou. Mas sabe o que você falou, Neto? Assim, você não encontra essa pessoa do seu lado, mas essa pessoa ela pode ser alguém que você acabou de conhecer. Eu tive uma experiência que para mim foi muito tocante, assim, quando eu fui convidada para gravar o TEDx. Né, o TED. Aí eu falei assim, cara, o que eu vou falar no TEDx, né? Sobre o que eu vou falar? Eu já tinha falado de muitos assuntos, eu dava palestra, etc e tal, mas a frase que me veio à cabeça quando me convidaram para fazer o TEDx foi, eu já pensei em me matar. Só que eu falei, cara, eu vou falar isso, meu pai não sabe disso. Sim, meus filhos não sabem disso. Né? Um dia eles vão ver essa entrevista, e aí, será que eu vou falar? Então eu fiquei num certo dilema para decidir se eu ia ou se eu não ia abrir o TEDx com essa frase. Só que, ao mesmo tempo, eu falei assim, nada pode ser tão potente quanto isso para abrir uma palestra e para fazer com que as pessoas entendam o que é esse sentimento da ideação suicida também. Né? De uma pessoa que as pessoas olham e falam assim, essa pessoa não tem problema nenhum. É isso que eu ia dizer, ainda mais vindo de você, né? Porque se eu vou lá e falo, oi, pessoal, eu sou o Neto, já pensei em matar todo mundo. Porque você não conseguiu. Tenta de novo. Você foi tão incompetente que nem pra isso você Tenta de novo que você consegue. Agora você não, né? Vocês estão rindo disso, mas a Karina Fukumitsu, que é uma grande amiga minha, que é psicóloga, especialista em suicídio, que tem uma pós-graduação em suicidologia, e eu sou professora dessa pós, ela teve uma mãe que tentou se matar durante várias e várias vezes. E quando a mãe chegava ao hospital, ela era recebida pela equipe médica do hospital, e a equipe médica dizia, ô dona, por que a senhora não faz direito da próxima vez? Nossa. E ela decidiu estudar isso para mudar essa realidade. Então, assim, essa é a realidade que a gente vive. Como é que a equipe do hospital dizia isso? A equipe estava cansada, porque ela já tinha tido inúmeras tentativas de suicídio. Pô, você fica enchendo o saco aqui da gente. Exato. Por que você não consegue? Por que você não faz direito da próxima vez? Então, você imagina para ela como filha ouvindo a equipe médica que deveria acolher fazendo um negócio como esse. E aí ela foi se especializar, ela começou a estudar sobre isso. E aí ela começou a estudar sobre isso. Ela começou a estudar suicídio e como prevenção de suicídio. Ela é a pessoa que trabalha... Né? Ela conseguiu explicar pra mãe como é que tinha que fazer. Não, desculpa, como é o nome dela? Karina Fukumitsu. Desculpa, Karina, é uma brincadeira absolutamente sem graça. A Neto fazendo... Neto sendo Neto. Neto sendo Neto. Então, mas aí, só pra continuar essa história do TEDx, né? Falando dessa pessoa que você disse, eu acredito que essa pessoa existe. Quando eu escrevi a palestra do que eu ia falar, tinham 3 pessoas do TEDx que foram até a Globo para ler junto comigo a primeira leitura da palestra, e elas dão palpite, assim, poxa, faz mais assim, ajudam você a formatar o texto final. A tua palestra é assim, séria mesmo? Você faz o texto... No TEDx.
Não, tudo Tem bem. um Tem muita gente tempo que, assim, limitado, pauta né? que vem. Sente, faz. Não, mas as palestras que eu já dei, né? Eu nunca. Não, eu já dei uma vez, bem no começo da década. Mas não tenho essa paciência. Não, para mim Legal que também, você faça para mim isso. também foi a primeira e única experiência desse tipo, assim, de modificar e tal, etc. Eu tô fazendo uma De propaganda estruturar. tua aqui na tua palestra. Né? Não Não, vamos perder né? Falando aqui que a tua palestra é foda. Mas é mesmo, assim, você Não, conhece muito desse assunto todo. né? mas Então, enfim, o que aconteceu? Quando eu li a palestra, uma das moças que estavam comigo na reunião me puxou de canto depois e disse assim: eu tô nesse lugar. Nossa. E eu não conhecia, eu tinha conhecido ela aquele dia. E eu falei: o que você vai fazer amanhã? Ela falou: mãe, eu não tô fazendo nada. Eu falei: vem aqui, passa o dia comigo. Fica aqui, você acompanha a rotina, você chega de manhã, você vai me acompanhar na maquiagem, depois a gente vai tomar um café, aí depois você vai participar da reunião de pauta do bem-estar, aí você vai assistir o bem-estar, daí a gente vai passar o dia juntos. Mariana, não existe essa pessoa como você. Que já fez isso. Eu Não, tô eu te te contando, digo, mas- eu te digo, você fez isso, mas é muito difícil você encontrar. Não, tem muita gente Neto, boa eu no acho mundo, que tem muita Neto. gente. Não, peraí, eu não tô falando que não tem gente boa no mundo. Eu tô dizendo que quando você tá nesse lugar, você tem vergonha de falar pras pessoas. As pessoas que estão próximas de você não têm familiaridade com isso. Eu digo assim, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar, vou entregar uma coisa da Luli, que era a minha ex-mulher que estava comigo nessa época. A Luli era uma pessoa que não acreditava em depressão. Depressão não existe, entendeu? Depressão é estado de espírito, não é uma doença. Né? Depois das crises que eu tive é que ela começou a ler sobre isso e tal, e aí hoje mudou completamente. Mas é isso que eu estou dizendo. Essa pessoa que você falou que você queria ter do teu lado na hora que você teve a depressão, é muito difícil de achar. Que sorte dessa mulher que achou você e você abriu esse espaço, entendeu? Então, mas eu acho que isso é importante a gente falar, porque qualquer um que está vendo a gente pode ser a pessoa que vai abrir o espaço. Claro. Total. Simplesmente para dizer: vem aqui, eu estou do seu lado e eu vou com você a qualquer lugar, a qualquer momento. Né? É óbvio, e se não for você, quem mais pode ajudar? A formação dessa rede de apoio é muito fundamental. E eu concordo com você, Neto, é difícil mesmo, porque as pessoas também, no lugar do cuidador, é o que você disse, né? Você está vendo uma pessoa absolutamente saudável, animada, Você não sei o sempre quê. conheceu ela daquele jeito. E de repente você tá vendo uma pessoa que não quer sair do quarto, que não quer sair da cama, que não quer fazer nada, Ela né? sente uma carga, né? Um peso, assim, em estar acompanhando isso e estar um pouco sem ter o que fazer. É puxado pra quem É tá muito. perto. E eu queria É te falar, muito eu queria puxado. até fazer, me permitam, aqui eu tô falando uma coisa muito pessoal, mas eu queria até fazer uma correção nessa história da Luli, que apesar de tudo isso, a gente passou o período de divórcio, que a gente teve 2 anos difíceis de relacionamento, ela jamais deixou de me atender. Aqui. Nas piores crises que eu tinha, por mais que a gente tivesse brigado, e as minhas crises são sempre na mesma hora. Eram, né? Sempre na mesma hora, às 3 da manhã. Eu ligava para ela às 3 da manhã, ela me atendia, não importa a discussão que a gente podia ter tido no dia sobre o divórcio, ela me atendia exatamente do mesmo jeito, entendeu? E isso foi uma sorte que eu tive, entendeu? Porque é um pouco disso que você está falando. Era alguém, mesmo sem entender a história da depressão, ela falava: não, peraí, você pode ligar para mim. Entendeu? Então, mas eu acho que entendimento é diferente de acolhimento. Sim. E isso é uma coisa interessante da gente falar, porque é isso Verdade. que você falou. Não precisa entender, mas se você estiver perto, você acolhe. Né? E aí o outro, ao se sentir acolhido, ele vai ter esse conforto de dar a próxima respirada, que naquele momento é só o que ele precisa. Ele precisa respirar mais uma vez, ele precisa dormir mais uma noite, ele precisa acordar mais um dia. Às vezes é só isso. O que você acha que é fundamental para uma pessoa que está em crise ou com esse tipo de problema dar um sinal de acolhimento? Né? Porque eu entendo que, assim, muitas vezes ela, que nem o Neto falou, ela não consegue buscar. Mas o que você acha Não, que... até por causa disso que você falou, do preconceito que tem em cima, entendeu? Então isso é uma pergunta legal mesmo, assim. Como é que você foge dessa zona de... Puta, eu não vou falar pra ninguém, eu vou ficar na minha. O que você acha que é um... Não é uma dica, mas é algo que Cara, eu ajudaria. falei esse outro dia, não sei aonde que eu falei isso, mas eu falei isso em algum lugar, assim, que a primeira coisa que você tem que fazer, eu acho que em qualquer situação de saúde mental e emocional, é dar a mão pra você mesmo, assim. Tipo, a primeira, assim, eu tô comigo aqui e a minha vida vale a pena. Se você tá achando que a sua vida não vale a pena, você desdá a mão pra você e levanta a mão e pede ajuda pra alguém.
Eu acho que isso é absolutamente fundamental, assim, dizer, estou precisando de ajuda. E é muito difícil a gente estar nesse lugar. Pra é caramba. muito difícil. E por que hoje a gente tem... Como é que esses adolescentes hoje cada vez mais pedem ajuda? Se cortando. Sim. Né? Se automutilando. E a Roseli Saião, outro dia, estava num evento, ela também estava falando, gênia, né? Aliás, a gente podia chamar a Roseli. Você Eu conhece ela bem? Contato. Seria ótimo ter ela aqui. Ela é o máximo. Ela é muito legal. A Roseli é o máximo mesmo. Eu também sou muito fã da Roseli. E ela falou assim, o que é isso, né? Quando uma pessoa se corta, isso é um grito. É o grito do que ela não consegue dizer. E ela coloca aquilo na pele para ser vista, porque ela quer que as pessoas vejam, porque ela está precisando de ajuda. Mas ela não sabe como pedir. Só que a gente faz o quê? A gente cobre, né? A maior parte dos adolescentes cobre, obviamente, porque tem um monte de preconceito ainda. E os pais fingem que não vêm. Ou se vêm, ficam putos. Ou se vêm, que bobagem, você tá maluca? Que porra é essa? Então assim, né? E aí, a gente precisa entender que isso é um pedido de ajuda. E por que o cutting é cada vez mais comum? A dor emocional, ela é intangível. Então, se eu bater na mão do neto aqui, ele vai sentir. Perfeito. Ele vai ver onde doeu. Agora, se eu falar alguma coisa que machuca, eu não tô entendendo. Aonde pegou? Não sabemos onde pegou. É o sangrar, que a médica falou. Né? Então, já que não dá, eu vou sangrar para ver se as pessoas entendem. Porque eu prefiro a dor física do que essa dor intangível que eu não consigo agarrar. Então, isso tudo é dramático, num certo sentido, mas a gente precisa começar a entender os sinais. Isso é interessante, porque tem uma pessoa, enfim, um familiar, que por mais que ela tenha isso, que ela saiba que ela não está bem, é difícil ela entender que ela precisa de ajuda e que por mais que a gente fale, não, mas você não acha que está precisando desse caminho? Ela se fecha. E nesse caso, assim, o que geralmente... Eu fiz a mesma coisa, eu fechei a porta do meu quarto, né? Eu fechei a porta do meu quarto por 2 meses, até o dia que a minha mãe bateu na porta. Minha mãe era psicóloga, psicanalista, eu sou neta de psiquiatra, meu avô foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise durante 20 anos. Então você imagina a impotência que a minha mãe sentia ao ver uma filha trancada no quarto com depressão. Mas você não se cortou nunca porque nem... É horrível o que eu vou falar, mas... Não é que não era moda, é que era assim, não se conhecia, não existia muito essa resposta. Não passou isso pela minha cabeça. Mas eu já me machuquei na vida, sabia? Já me machuquei propositadamente. Mas essa é uma outra história, eu posso contar daqui a pouco. Mas só para enfim, as loucuras que a gente faz, eu conto. Mas só para dizer, minha mãe bateu na porta do quarto um dia e eu abri uma fresta do quarto e por essa fresta ela me disse, Mari, no total desespero, tá? Ela estava desesperada. Se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E aquela frase, para mim, ela foi um turning point. Porque, assim, eu queria ajudar minha mãe. Porque, apesar de tudo, o amor que eu sentia por ela continuava vivo dentro de mim. E eu senti o desespero na voz dela. E eu falei, cara, eu quero me ajudar minha mãe, mas eu também quero me ajudar, mas eu não tô conseguindo me ajudar. Porque era como se eu tivesse 2 forças opostas dentro de mim. Uma me puxando pro fundo do poço e a outra querendo agarrar uma boia de salvação. Assim, qualquer boia de salvação, como um náufrago no meio do mar. Falei, não, então eu tenho uma... Fala mais dessa boia. Existia mesmo? Você tinha mesmo essa sensação de que eu estou mal e eu preciso de ajuda? Eu tinha, porque assim, eu falava assim, cadê a Mari que eu era? Você não sentia isso? uma saudade do neto que você era? Não? Não, nunca senti, assim, todas as Sério? foi sempre cada vez mais desolador. Cada vez mais era uma coisa assim, pô, já era ruim e agora tá pior. E uma vez um dos psiquiatras, o próprio Rodrigo, o Rodrigo falou assim, existe um tipo de depressão que ela vai apagando a memória positiva que você tem da vida. Então, é assim... Hoje, mesmo bem, mesmo medicado, mesmo tudo, se você falar assim, qual foi o melhor momento da tua vida? Eu lembro do nascimento das meninas. Meio que isso. Lembro uma viagem, outra que a gente fez, mas eu não tenho uma coisa, sabe, de... Um brinquedo. Puta, isso aqui foi legal, isso aqui foi legal, isso aqui foi legal. Entendeu? Mas brinquedo eu lembro, o vertiplano, entendeu? Mas é só esse também, entendeu? Não, mas conta você. Não, eu lembro, eu me lembro, assim, eu começava, porque tudo foi no meu ano de vestibular, né? Então eu tinha também uma pressão muito grande para sair daquele quarto.
E eu me lembro, por exemplo, de estar numa aula de ciência, você está estudando, sei lá, mórulas, divisão celular. Eu me lembro dessa cena, assim, a professora desenhando a mórula, divisão celular para a formação de um feto na lousa. E ao ver a cena da mórula, eu lembrei da amora, do pé de amora que tinha no sítio dos meus avós. E comecei a chorar. Incontrolavelmente eu comecei a chorar. E tive que sair da sala de aula para ir pro banheiro chorar. E a minha mãe teve que me buscar na escola aquele dia. Não conseguia mais voltar. Então, isso para mim foi um choque, assim, mas cadê a Mariana que assistia a aula? Eu sou CDF ainda, mas eu era muito mais, eu era a melhor aluna da classe. Você é mega CDF. Então, cadê a Mariana que era a pessoa que adorava as aulas, que estava aqui, que era admirada por todo mundo, tal, não sei o quê, e tá virando essa pessoa que chora escondida no banheiro. Você sabia porque você estava chorando? Menor ideia. É um gatilho, né? Uma das coisas que me fez procurar ajuda foi uma vez que eu estava no trânsito, indo para a agência, e tinha um caminhão de lixo. O caminhão de lixo passou por mim e eu comecei a chorar no carro. E aí, é engraçado, porque você tem essa reação física, você fala, que caralho, que eu não tenho nada contra caminhão de lixo, né? Esse caminhão de lixo não fez nada contra mim, assim, né? Exatamente. Então, Exatamente. É engraçado isso. É muito engraçado. Curioso, é muito. Acontece. Mas eu acho que essa sensação, né, que assim, pra mim, o que foi? Foi uma dúvida. Bom, de um lado eu quero me ajudar, de um lado eu quero ajudar minha mãe, do outro lado eu quero naufragar aqui, quero me enfiar cada vez mais no fundo do poço. A dúvida me deu a esperança de que eu podia ser diferente. Porque se eu não sabia ali quem eu era, para que lado eu ia, eu podia ir para qualquer um. Uhum. E aí eu topei no dia seguinte, falei, tá bom, mãe, me leva no psiquiatra. Quanto tempo durou você no quarto? 2 meses. 2 meses. E quanto tempo durou para você se reconhecer curada, assim? Mais 1 ano e meio. Mas aí você não se trancava mais no quarto? Não me trancava mais no quarto, mas eu me sentia completamente apática no começo com a medicação, porque a sensação que eu tinha com o remédio era de que, sim, se meu pai fosse atropelado ali do outro lado da rua, eu ia ficar aqui, assim. Com aquela cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Porque o remédio também e no remédio eu acho que eu senti um pouco isso que você falou, Neto, de não lembrar quem eu era. Né? Tipo, você sabia que você estava apático, que você não estava reagindo, mas como que eu era mesmo? Mas você também tem esse espaço de recorte, assim, de lembranças? Que nem o Neto... Não, nesse período um pouco, assim, de não lembrar nada dessa parte. Desses 2 meses eu me lembro muito pouco. Eu acho que pra mim melhorou muito. Melhorou muito depois que eu fui medicado. Eu lembro muito mais do que eu lembrava naquela época. Mas na época mais fodida, assim, de crise, realmente eu não lembrava nada. Tudo era ruim. Caramba, o nascimento das meninas. Puta merda, como é que eu vou conseguir manter essa vida, não sei o quê. Sabe? Só vi o lado ruim da história. E você não acha... Porque você, pelo que a gente já conversou... O que você tá fazendo aí, sou eu? Mas assim, só... Você não acha que falar uma coisa que os psiquiatras vão odiar. Que ainda é tentativa e erro? A combinação de remédios? Totalmente, assim? Eu acho. Totalmente. Mas é porque tem organismo. Mas você acertou na primeira, né? Não, eu não acertei na primeira, não. Se o remédio for bom... Né? Quando você pensa assim... Quimioterapia para câncer. A gente sabe que funciona. Pode ser que teu corpo não é. Nossa, pode ser que não dê certo. Tem uma bifurcação gigante. Não. O que eu quero dizer, desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte. Quimioterapia é um tratamento padrão de câncer. Tá. Né? Tem alguns casos que ela não vai adiantar e não tem uma alternativa. Quer dizer, você não vai resolver o teu problema. Quer dizer, pode até, né, tentar outras Hoje em que dia não tem sejam... mais, Sim, pode tentar outras que não sejam... Mas eu duvido que um médico fale assim, vamos tentar quimioterapia, mas vamos combinar quimioterapia com isso. A sensação que eu tenho é que é uma alquimia o psiquiatra, sabe? Ele fala, vamos tentar esse com esse, com esse. No câncer também, né? No câncer tem muito disso. Talvez eu tenha dado no câncer tem muito disso. Talvez a gente pode falar, pegar o exemplo da diabetes. Você vai dar, ela tem diabetes grave, você vai dar insulina. Talvez seja mais, né? Ou Alzheimer. Alzheimer você tem isso aqui para fazer, não tem muito como te salvar do Alzheimer, ele vai evoluir desse jeito. É que eu vejo que assim, a parte, desculpa, até essa parte da depressão, por mais que você tome algo químico, o seu cérebro continua processando. Você tem a reação química, você até absorve isso, mas se você não começa a mudar, se você para ou se um desmame, faz você ter uma recaída. Eu não acho, não, eu cara. vejo que é algo que ele é composto. Eu não acho que é só químico, mas acho que... Isso que você está falando é do caralho, porque eu acho que é onde eu... Me corrija se eu estiver errado. É onde eu não concordo com Mariana Ferrão, entendeu? Eu acho assim, eu sou racional demais. Então, eu acho que você tem depressão, é uma falta de uma enzima lá qualquer, que se eu entupir de remédio para resolver essa enzima, eu tô bem.
entendeu? Eu acho que não. Eu acho que eu tô errado também, entendeu? Eu acho que eu tô errado. Porque é uma ótima desculpa. Porque é uma ótima desculpa pra não precisar fazer nada. Parabéns. Vou só tomar um remédio, A gente beleza, perguntou, entendeu? respondeu e foda-se a Mariana. Não, mas me fala, Mariana. acha. Me fala qual é a tua Eu visão. vou falar até da minha experiência pessoal, tá? Eu posso falar de várias outras experiências que eu conheço, mas eu vou falar da minha experiência pessoal porque eu acho que tenho mais propriedade de falar da minha. E vocês falaram assim, você acertou de primeiro remédio. Eu não acertei de primeiro remédio, eu troquei de medicamento pelo menos 3 vezes e até ajustar a medicação. Então demorou pelo menos aí quase uns 4, 5 meses para ajustar a medicação. E aí foi quando eu comecei a melhorar. Depois que eu comecei a melhorar com o remédio, eu comecei a ter ânimo para fazer o que eu acho que de fato hoje me sustenta sem remédio, fora de crise de depressão, desde os meus 35 anos, que foi quando eu entrei na minha primeira licença maternidade. Eu vou fazer 44 esse ano, ou seja, 10 anos eu tô sem crise. 44. Então, quem foi quem? Fala que é mais velha, para as pessoas falarem, nossa, como você tá bem, imagina. Tá bem. Não passou de 30. Ah, não passou de tá 37. pesando, não passou de 35. tá pesando. Enfim, e aí o que eu acho é, o que aconteceu para depois conseguir sustentar tudo isso? Ali, junto com o psiquiatra, eu comecei a fazer terapia. E a terapeuta, na época, me deu 3 dicas que foram absolutamente fundamentais. Alimentação, sono e atividade física. Vantagem no meu caso, ele dá risada. Tá bem, hein? Você tá fudido, né? Vantagem no meu caso, eu sempre gostei de atividade física. Obviamente, na época da depressão, eu não fiz nada, mas eu era jogadora de handball no colégio, amava jogar, assim como eu amava dançar desde pequena. Então, isso para mim não era era muito esforço, difícil né? durante a crise, zero. Foi muito difícil voltar a praticar, tipo, né, botar uma roupa de ginástica pela primeira vez de novo, entrar numa academia de novo, entrar numa quadra de novo. Tudo isso foi muito difícil, foi muito esforço no começo. Mas como eu gostava daquilo, aos poucos eu fui voltando a pegar gosto. A alimentação, meu caso com a alimentação é um caso à parte, porque eu tenho um irmão, muita gente deve se identificar com essa história, assim, filho que não come em casa. O que a mãe faz com o filho que não come? Faz tudo que o filho come, faz só o que o filho come. Meu irmão comia Só porcaria. bife, batata frita. Eu encontrei um manual da minha mãe que ela deixava, assim, o manual da casa, sabe aquelas coisas? Antigamente tinha isso, né? Manual da casa. Nunca esquecer a fritura das crianças, nem no almoço, nem no jantar e nos dias seguintes. Então eu cresci comendo fritura no almoço e no jantar de segunda a segunda, todos os dias. E ainda estava escrito assim, você que gosta dessas coisas específicas. Nos dias que tiverem empadinha, fazer mandioca, ou polenta ou batata frita para o Rafael que não curte empadinha. Muito bom, muito bom. Eu comi alface pela primeira vez aos 15 anos e eu me lembro de quando eu experimentei alface. Foi no McChicken. Revelador. Foi no McChicken, hein? Genial. Foi no McChicken. Eu comi alface a primeira vez com muita maionese dentro do McChicken e amei alface. Por causa da maionese. Por causa da maionese. Claro. Então, durante anos, eu comi alface com muita maionese. Até que eu fui, depois, tirando a maionese do alface e gostando Ficando de só com a salada. maionese. Vendo como era ruim o alface. É a nossa diferença. Você foi tirando a maionese, eu fiquei com a maionese e você ficou com a alface. Mas eu ainda gosto de maionese. Não como mais, mas eu ainda gosto. Não é o meu forte, maionese Não, também, não. Mas alface muito menos. Então, mas essa questão da alimentação era um problema para mim. E eu comecei ali, naquele momento, a usar, e essa acho que foi uma dica muito fundamental, assim, eu não gosto de dicas, assim, eu acho que cada um tem as suas, né? Cada um vai encontrar as suas, mas para mim essa foi fundamental. Usa as refeições como um momento de se auto-perceber. Sim, toda refeição é uma oportunidade de você perceber o seu corpo. E o nosso corpo é a nossa principal fonte de informação. Então, esquece podcast, esquece tudo que vocês estão, né? Nosso corpo é a nossa principal fonte de informação, seja através das nossas emoções, seja através das nossas sensações. Só que a gente está cada vez mais desconectado disso. Então, a gente perde a nossa principal fonte de informação e vai se conectar com outra coisa lá fora, se desconectando da gente. Quando ela me ensinou isso, eu passei... Fala mais, explica mais isso, porque assim... tá muito subjetivo essa história de eu vou me conectar com o meu corpo. Você vai se alimentar e faz um ritual assim. Se eu falar pra você agora, vocês jantaram? Não. Eu não tomei café da manhã, eu tô em jejum. Quase todo dia assim. Quase todo dia assim. Não pergunta que você vai se chocar. Não, Você, gente, vamos lá, uma pessoa mais normal. uma pessoa normal. Uma pessoa... Você jantou? Jantei, não. Eu almocei, tomei Tá. café, tomei Tá café com da fome? tarde. Não, mas daqui a Se eu pouco te oferecesse vou daqui a começar pouco um prato de macarrão ou um prato de
carne com arroz e feijão, o que seu corpo gostaria? O que tiver mais. Eu acho que eu iria... É uma forma de se conhecer. Eu acho que eu iria com carne. Por quê? Porque me apeteceu mais. Onde está essa sensação? No cérebro, né? Sei lá, acho que é uma referência. Tá no cérebro? Se você vira aqui um doce que você ama... Visual, tá. Tá na sua visão. E o que acontece na sua boca? Fica cheio de saliva. Se você viu uma coisa aqui que você tá com fome, essa é uma sensação de que seu corpo quer aquilo. E muitas vezes é uma sensação de que seu corpo precisa daquilo. Tem algumas sensações assim, tipo... Putz, o Mário Neto te convidou pra ir lá no podcast dele. Tem uma sensação que é sim ou não. É um gut feeling, assim, né? Tem um gut feeling. Tem uma coisa aqui que fala assim, vai, não vai. Fala com essa pessoa, não fala. Essa voz existe dentro da gente. Não, eu demorei muito pra ouvir essa voz, assim. Eu sempre achei que era uma bobagem, até ler um livro que eu recomendo pra todo mundo, que chama Incógnito, que foi quando mudou a minha visão dessa história. Por quê? Porque ele explicou racionalmente de onde vem isso. Então me explica racionalmente, porque eu nunca precisei da explicação racional, então eu não bem. sei a explicação Muita gente racional. mas eu trabalho desse jeito. Para mim é muito difícil acreditar numa coisa que é etérea, né, que não é racional, assim, que é subjetiva demais. E o que ele explicou é o seguinte, que antigamente a gente achava que as decisões do cérebro aconteciam em alguns... Ele é neurocientista. Aconteciam em determinados lugares, né? Então, onde você faz conta, e cada vez mais a gente sabe que essa decisão é um leilão. Qualquer decisão que você tem, o cérebro faz um leilão. Então, pegando isso assim da Mari, né? Vou no podcast ou não? Então tem assim, por que sim, por que não, por que sim, por que não, só que é numa fração de segundos, né? E quem ganha esse leilão não tem a explicação racional. Você só ganhou o leilão. No teu cérebro, você só saiu o resultado do leilão. Esse é o gut feeling. Aí depois você começa. Bom, mas se eu for no neto... Aí você começa com a decisão vai bem toda. na hora do meu jantar. Nossa, mas vai ter trânsito, não sei o quê. Aí é a decisão Só que daí racional. vocês, por exemplo, Você esquece o leilão. meu primeiro foi o sim. Aí eu, às vezes, posso contar uma história pra mim pra não vir. Sim. Mas eu me desconectei da primeira reação, que foi o sim. E isso acontece quando a gente vai comer alguma coisa. Tipo, vou tomar um porre hoje ou não? Sim ou não? Tem uma primeira resposta aí. Mas, por exemplo... Se você não é alcoólatra, ela tá falando de uma pessoa... Sim, claro. Mas, por exemplo, no ato de se alimentar, você... Existe um ritual do tipo, olha, não assiste TV, não, é um momento mais que você se conecta literalmente. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu almoço no celular. Quem nunca faz isso? Eu não vou dizer que não. Às vezes eu almoço no celular. A maior parte das vezes, não. Mas eu já tenho um contato com o meu corpo hoje, de anos de entrar em contato dessa experiência, dessa convivência comigo mesma, que me traz uma certeza sobre aquilo que me faz bem e me faz mal. As pessoas vão no nutricionista para saber o que elas vão comer. Quem precisa de um nutricionista para dizer o que é bom para você? Cara, o nutricionista vai te passar um negócio padrão, a maior parte, tá? Sim. Tem vários que não. Vai te passar um negócio padrão que talvez te faça mal. Que geralmente você já sabe até, né? Você já Às sabe o que vezes você vem já ali, sabe, né? mas, por exemplo, se eu te perguntar assim... Eu vou falar uma coisa pessoal minha, assim. Eu tinha muito desconforto abdominal. E eu fui descobrir que eu tinha intolerância à lactose quando eu comecei a apresentar o bem-estar. Porque eu nunca tinha ouvido falar de intolerância à lactose. A gente está falando aí de quase 15 anos atrás. Não tinha ouvido falar, não era tão frequente assim a gente falar sobre intolerância. Não tinha canal no YouTube falando de saúde naquela época. Não tinha YouTube praticamente no Brasil. Então, assim, aí tá. Então, putz, aí você ouve alguém falar e você fala assim, nossa, mas eu também, quando eu tomo um copo de leite, eu fico estufada. Existe isso, né? Existe isso. Primeiro existe isso, né? Mas você já tinha sentido aquela sensação de que você estava passando mal com o copo de leite. Mas você gosta do copo de leite quentinho antes de dormir, você vai lá e toma, e você dorme, tá tudo bem. Ficou estufado, nem percebeu. Cara, mas... piora a minha rinite quando eu tomo um copo de leite. Você para pra pensar que pode piorar a sua rinite quando você toma um copo de leite? Piora as minhas dores articulares, porque eu tenho mais inflamação no meu corpo. Você repara nisso ou não repara nisso? Então... Aí você faz o quê? Tô com dor articular, toma remédio. Então você explicou aí o que é essa conexão. Quando na hora de comer você precisa estar atento para isso, não só na hora de comer, mas depois, antes, né? Naquele momento. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, eu me lembro uma vez que eu fui no nutrólogo, e aí ele falou assim, vamos fazer um teste genético? Porque você tá aí querendo perder 2 quilos, aqueles 2 quilos que as mulheres sempre querem perder. Então, talvez, se a gente ajustar alguma coisa que tem a ver com os seus genes e mudar um pouquinho da sua alimentação, não sei o quê, porque talvez você possa achar que uma alimentação mais assim te faz bem. A minha alimentação, ela é muito
pouco carboidrato, bastante proteína e bastante gordura boa. Você pode achar que essa alimentação está funcionando para você, mas talvez essa alimentação não seja ideal, tal, não sei o quê. Aí paguei R$3.000 para fazer um teste genético. O que era? Saliva ou cabelo? Você lembra? Era sangue. Era sangue. Bom, depois serviu para outras coisas, mas ele me ligou. E primeiro que eu nunca abri, com aquele nutrólogo eu nunca abri o teste genético. Mas ele me ligou e falou assim, eu nunca conheci uma pessoa que conhece tão bem o que faz bem pro próprio corpo quanto você. E por quê? Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu faço isso há bastante tempo. E eu fiz isso só porque eu tive uma dor muito profunda. Então, minhas amigas, por exemplo, do colégio, elas me chamavam pra ir pro churrasco, pra comer pizza, pra ir pra balada, tomar porre. E eu falava, não vou. E elas falavam, ai, nossa, Mari, mas você tem muita força de vontade, porque não sei o que, não sei o que lá. O que eu tinha era medo. Eu não queria voltar pro fundo do poço. Não, mas peraí, se te chamarem pro churrasco hoje, você não vai? Lógico que eu vou, porque hoje eu sei. Mas você vai lá e come carne? Ou você é a pessoa que chega lá e quer salada só? Não, eu não como carne. Maionese. Nem frango? Nem frango. Que proteína que você come? Como peixe. Mas você falou que é baseado em proteína. Como peixe pra caramba. Peixe pra caramba, não, assim? Não, como peixe. Como ovo, como queijo, sem lactose. Como outras fontes de proteína vegetal. Come arroz com melancia? Não. Pra que eu vou comer arroz com melancia? Eu como, adoro. Por que ela vai comer Mas essa era a receita. Assim como a sua mãe fazia as frituras, eu também não comia quando eu era pequeno, e a minha avó que fazia o almoço, e a minha avó descobriu que quando ela misturava doce e salgado, eu comia. Então ela começou a pegar, não era só, isso aí virou arroz com melancia, que eu dei entrevista no Jô uma vez, eu falei isso aí todo mundo zoou com isso. Mas era qualquer fruta, sabe? Às vezes ela botava laranja, às vezes Eu me lembrei uma vez que a gente fez uma receita no Bem-Estar, que usava aquela coisa de aproveitar todo o alimento, usava a casca da melancia, ela parece um chuchu. Se você corta e cozinha, a casca fica um chuchu. Sério? Sério? Eu não sabia disso. Então, tá vendo? Eu pensei, esse arroz poderia ter... Não, o meu era com os cubinhos vermelhos. Eu levantei essa pra ouvir essa belíssima. Entendi. Então tem essa dica também. Tem essa dica. E falando de bem-estar, você teve algum prato, alguma receita que o pessoal fez e que foi difícil de comer, que você não gostou? E você falou, No programa? É. Lá, de ter que experimentar? É. Cara, a gente não experimentava tanta coisa no Bem-Estar, assim. Mas eu me lembro de uma receita que a gente fez. Tipo, isso foi muito no começo do programa, que era uma dica pra fazer, não sei o que, uma máscara de hidratação do cabelo que ia banana. Cara, o que a gente recebeu de mensagem das pessoas que não conseguiam tirar a banana do cabelo. E as fotos das coisas. Aquela meleca no cabelo. O que vai fazer agora? Assim, ferrou. Então, isso foi uma super lição pra gente, assim, sabe? Não queremos receitas caseiras de mais nada. Porque, assim, tinha muito essa pauta, assim, né? Vamos fazer uma receita caseira de como fazer o melhor desinfetante pra sua casa. Daí era assim, não! Não vai fazer. Olha a banana! A gente, era piada interna por causa dessa história da banana, gente. Você sabe que tem uma... Eu vou fazer banana. Vou falar uma coisa bem grosseira, assim, mas é porque ficou famoso. Tem uma senhora no YouTube, não sei se você já viu, sabe o que é que eu vou falar? Ela faz uma receita no liquidificador, que bota ameixa, bota não sei o que, bota umas farinhas lá diferentes, tal, mas é uma senhorinha que você vê assim, que ela não tem nenhuma formação para aquilo, entendeu? E ela fala assim, com isso, gente, você vai defecar 20 quilos em uma semana. Não é bem defecar que ela fala, né? Ela fala a palavra. Cagar, ela fala, vai cagar, eu não lembro dela falando. Mas é uma coisa, essa história de rir na hora, né? Porque você falou assim. E ela fala, ia mostrando a receita séria, assim, né? Agora você bota isso aqui, bota isso aqui. Aí ela vem com o copo fora de foco na câmera, assim. Você vê aquela pasta assim esquisita. As pessoas vão sair agora desse vídeo e vão lá e vão. A gente bota o link do vídeo dela. A gente bota o link do vídeo. Não, receita caseira. Não, então, mas você sabe que é engraçado, porque o Jô me falou do Jô, né? O Jô me entrevistou no comecinho do programa, você falou disso, eu lembrei porque a gente entrevistou uma mulher e a gente ia mostrar cocô. Ai, caramba. E aí... Ia mostrar mesmo? Então, mas como que a gente ia mostrar cocô? Aí ficou aquela discussão. Imagina a reunião de pautas decidindo como é que vai mostrar cocô, né? E primeiro que a gente começava a perguntar na reunião de pauta, e aí, mas como é seu cocô, né? E aí a gente chegou a essa conclusão de que as pessoas não olhavam o próprio cocô. Algumas sabiam e o Jô zoou muito com isso. Eu olho com orgulho. Será? Assiste lá a entrevista pra saber se o seu cocô é o cocô ideal. É o cocô ideal. Mas aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, cara, como é que eu vou falar disso, né? Como é que eu vou falar disso? E eu falei assim, cara, agora eu vou fazer uma coisa...
eu vou falar de uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia falar quando eu, né, como jornalista e muito menos na televisão. Eu vou falar de cocô. Então, assim, aí eu falei disso antes, ou foi assim tipo, eu não planejei que eu ia falar, mas assim, eu falei, cara, como é que eu vou me sentir confortável? Eu falei, eu vou anunciar antes e aí eu vou falar a verdade. Eu só não imaginei que eu ia falar de cocô na TV, então eu aqui falando de cocô. E aí tinha uma gastroenterologista que sugeriu da gente fazer cocô de massinha, então os cocôs não eram marrons, para não dar aquela sensação de então era rosa e azul. Ah, que lindo. E aí Que lúdico, que fofo. Tinha os formatinhos, né? Então Sei. era o cocô de bolinha. E aí ela falava assim, este daqui é um cocô muito ressecado. E aí ela pegava o cocô, assim, bonito, aquela tipo e falava assim, este daqui... Mas é uma puta solução legal. Botar Não, assim. foi maravilhoso. As linguagens criadas... Só que daí o Jô, imagina o Jô falando disso, vendo a entrevista, e o Jô começou a chamar ela de cocóloga. A gente Mas, cara, é tão eficaz, né, esse tipo de coisa, que meu filho assistiu essa semana passada, esse vídeo do Jô. Porque eu na verdade, tava revendo algumas coisas antigas minhas, e aí fiquei com esse vídeo lá, porque eu tinha uma... Minha avó foi assistir, e o Jô fala da minha avó no meio da entrevista, eu mandei pro meu pai, tarará. E aí meu filho de 8 anos assistiu, olhou pro cocô e falou, nossa, preciso tomar mais água. Cara, funcionou. Fez sentido. Era isso que ia acontecer. A minha relação com o cocô é diferente. Você sabe que o Golias, né? O Golias, ele colecionava, o Ronald Golias, né? Que era genial, assim. Ele colecionava nomes de cocô. Sabe? Tipo dele assim, mesmo? Dele mesmo. Ele batizava. Ele batizava. Ele falava... O que eu achava mais engraçado é que uma vez ele falou assim... tem o Nossa Senhora, né? Você conhece Nossa Senhora? É que depois você joga o papel higiênico, cai que nem um véu, assim, sabe? Você fala, meu... Isso é genial, genial. Nós se chama de Nossa Senhora, o cocô. Você fala, meu, cai que nem um véu, assim, em cima da... Você fica fazendo isso, jogando Não. Fazendo... Não. Você podia montar fotos e vender também. Fazer um Instagram. Mas a gente descobriu várias coisas sobre hábitos de banheiro nas reuniões de pauta. Uma coisa que me chocou. Vocês vão dar risada, vocês vão falar, isso te chocou, você é muito... Mas assim, me chocava as pessoas falando que elas iam no banheiro público e abriam a tampa da privada com o pé. E davam a descarga com o pé. Mas tem muita gente que... Imagina agora. A Oli tá dizendo... A Oli que tá aqui no... Você faz isso no banheiro público? Você abre com o pé a você tampa? Abre assim, tipo, pum. Mas eu dou descarga com o pé. Gente, eu toda inocente, eu dava descarga com a mão, bonitinho. Entendeu? E daí, imagina agora na situação pandêmica que a gente tá vivendo. Isso. Eu não imagino você no banheiro público. Começa por aí. Que girada. Você não sabe nada da minha vida. Não, ela frequenta banheiro público. Falando em banheiro público, aí eu vou falar uma experiência de banheiro que eu tive. Se você não imaginar em banheiro público, você vai imaginar em outra situação. Eu fiz o Globomar, né? E o Globomar, um dos episódios que a gente fez, a gente foi para a Ilha dos Lençóis, que não é a Ilha dos Lençóis de Barreirinha, que todo mundo conhece no Maranhão, mas é uma ilha de lençóis chamada Ilha de Lençóis de Cururupu, que é o lugar do Brasil onde tem a maior quantidade de albinos, porque houve muito casamento consanguíneo no Maranhão. Caraca, aquele que lugar sol engraçado. de 40 graus. O lugar é maravilhoso, assim. Só que para chegar lá, a gente saía de São Luís, pegava um barquinho, no caso foi um catamarã, tinham 18 pessoas no catamarã, eu era a única mulher desse catamarã, as pessoas dormiam amontoadas na sala, eu tinha uma cabine minha. Não, mas quanto tempo para chegar? A gente Dias, demorou. Assim. É mesmo? Pensei que eram horas, assim. Dormia na cabine e depois era dias. Não, a gente dormiu acho que uns 10 dias naquele Caraca! bar. Não dá. E não tinha porta no banheiro. E tinha um banner no banheiro. E dos dois lados do banheiro, então um era o lado que dava pra cozinha do barco e o outro lado dava pra cabine de um cinegrafista, que era o Denis, que tava dormindo nessa cabine. E graças a Deus ele roncava, porque eu acordava pra ir no banheiro e falava, cara, eu preciso ir no banheiro. Só que eu não vou conseguir ir no banheiro, tipo, com todo mundo aqui, né? Então eu acordava de madrugada pra poder ir no banheiro. E eu falava, continua roncando. Então eu já usei esse tipo de banheiro, assim como também já fiz cocô no mar, porque não tinha alternativa, e no acampamento, entendeu? Mas então eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Que os dois são casados, ou já foram casados e tal. Número um com a porta aberta, num casamento,
Não gosto, mas tudo bem. Número 2 com a porta De aberta. jeito nenhum. Não dá, né? Nenhum, nem Nenhuma dois. hipótese. Não Nenhum, dá, nem né? dois. Então, mas não, cara, eu não consigo entender casal que chega a esse grau de Não, intimidade. enquanto um tá no banheiro, outro tá tomando banho. Não dá, Banheiros não dá. separados, por Banheiros favor. separados é o ideal. Mas se não for separado, não vou lá, vai, fecha Sabe, a em qualquer porta, lugar. fecha a porta e não entra. Não é assim, você vai Não. bater na porta e eu falar, não né, gosto você não sei o Isso que. muda um Não. pouco de figura com os filhos, né? Que você tá esperando. tem essa. Mas assim, filho com mãe é que não faz tanto com o pai, né? Não sei vocês, meninas, se vocês faziam com o pai, mas assim, tipo, Não. não abre a porta do banheiro do pai pra ver o pai Não. fazendo cocô. Mas Não, com não mãe tem é o jeito. tempo todo. Aí mãe tem que trancar. Pô, Não eu dá. tô fazendo cocô, sai Mães, daqui. mães que assistem o podcast, não abram a porta. E não abra do quarto também. Não Você é tá a mãe fechado. que abre, é o filho Ah, o que fi- abre a porta do banheiro da mãe. Ai, que a minha mãe abriu a minha. Não. É. Não, meus Tem um filhos trauma pedem da minha mãe. privacidade quando eles vão ao banheiro. Eles dizem, mamãe, fecha a porta, por favor, que eu quero privacidade. Só que quando eu tô lá, eles abrem. Não dá. Não, por mim assim, eu vou no banheiro, eu não gosto nem que vá depois. Tem limites, assim. Dá um não, tempo, Se dá um vai, se tempo. vai, eu vou no banheiro. Não, peraí, espera aí, não vai Espera um ainda. pouco, dá um espera tempo. um pouco. Não, eu tenho duas histórias rápidas de banheiro, que assim, primeiro que quando eu tinha Esse assunto é agência... interminável. Não, essa é rápido. Banheiro é uma coisa... Pegou no ponto aí, né? Quando eu Quanto tinha... tempo era que a gente tinha? Mais 3 horas? Quando eu tinha a agência, né, durante 30 anos, eu mais de uma vez mandei e-mail. Falei assim, cocô é uma coisa que se faz em casa. Não faça cocô no Você não queria que trabalho. o pessoal cagasse na agência? Não, porque primeiro que é assim, o teu intestino você regula. Não, eu tô falando sério, o teu intestino não é uma surpresa Que todo dia. isso? Ah, ele veio, agora eu tô com vontade. Claro não. que não, cara. Claro que é, pô. Tô te falando, o meu o meu seu. tem horários específicos O seu. pra trabalhar. Você não acha Ele que quer você... saber do intestino Mas de você não todo acha que você mundo, consegue inclusive. regular os teus horários com relação às tuas refeições e Cara, tal? eu não posso contar quem, mas tinha uma pessoa na Globo que todos os dias chegava na maquiagem. Isso é uma piada das internas lá, que Aí, todos porque os do- dias chegava e ia fazer cocô na Não, maquiagem. não, E inaceitável. ainda levava o lencinho umedecido e daí fechava a maquiagem inteira, gente. E jornal? E jornal? Você legal. trabalha na agência, o cara chega do almoço, pega o jornal e vai pro banheiro? Ô, Não, volta não, aqui. não, mas Por peraí. quê? Mas por que não se faz? Porque numa agência, que era um lugar fechado ali, o ar-condicionado é o mesmo. Então o cara faz cocô aqui no banheiro, entra no ar-condicionado, a agência fica cheirando do cocô Tá, agora do só cara. deixa eu falar uma coisa Peraí. do ponto de vista de saúde, como especialista que sou. Tá. Põe no lugar, põe o Neto no lugar, Mariana. Neto, por é o favor. seguinte. Atenda os chamados do teu corpo. A hora que ele chamar. Se você estiver trabalhando, vá ao banheiro se o seu corpo... Mas não tem discipline seu corpo também? Não. Pô, Pode até ser um jeito de você fazer, mas vai ter o dia que você não vai conseguir, porque você pulou aquele horário. não, né? Tem você gente tá que não doente, você consegue tá ter hábito. mal, aconteceu alguma coisa. Tem tudo bem. gente que não consegue regular. Tem gente que tem estímulo quando come e vai no banheiro. Então não me peça emprego. Você que não consegue regular seu intestino, tem uma série de agências no Brasil que que você pode preconceito! trabalhar. Essa é a minha pergunta. Na entrevista, você fala, que horas que você caga? Você cagaria aqui na minha agência? E aí já é um Não. balizador? Não, pra- a gente pra constrange. A gente constrange. Porque quando você começa a juntar gente que pensa igual, aí você começa a constranger aquele cara até ele pedir demissão, entendeu? Fala assim, quando ele tá indo Mas pro eu me banheiro com o lembrei de jornal, você fala, jornal não. Pelo menos faz rápido o negócio aí. Mas você sabe que eu já fui muito congresso médico, né? E obviamente também de gastroenterologia, então a gente discute a microbiota intestinal, que também tem tudo a ver com gut. Eu não sei se esse cara que você falou do incógnito fala sobre esse do Não. gut feeling, dessa história da microbiota. As bactérias mandam na gente. Você precisa ler sobre Tá. isso de Não, maneira não, isso eu não racional sabia. pra você entender. Mas e os gastros falam muito isso, assim. Tem gastro, eu já vi palestra de gastro professor que diz assim, cara, se você chega atrasado na minha aula, fala que foi culpa do seu intestino, porque é a única desculpa que eu aceito. Porque você não pode Interessante. negar o pedido do seu intestino. Entendi. Porque o que acontece quando a gente vai no... Você sabe? O que acontece quando você... Não sei se eu você quero com- saber. Não, é uma Mas, informação importante, vai, do ponto conta, de vista de claro, saúde, já tô que a gente está brincando. falando desse assunto. Se você tá com vontade de fazer cocô e não vai ao banheiro, aquele bolo fecal que tá ali vai ressecando, ele vai perdendo água. Então, para você ter de novo o estímulo para conseguir evacuar, você vai precisar de mais volume. Sim. E vai fazer muito mais força. Aí você E pode toca ter... hemorroida. Exatamente. Né? E Claro. outras cositas más. É. Entendeu? Até você precisar de uma lavagem intestinal. Eu falei que eu tinha duas histórias, a outra tem a ver com mãe e filha que entra no banheiro. É. Eu não vou falar qual das filhas, hoje eu tô com as 3 assistindo o podcast, mas não vou falar qual delas. Ela era pequenininha e a Luli falou uma vez pra mim, falou assim, cara,
3 filhas pequenas, o único momento de paz que eu tenho é quando eu tô no banheiro. Então eu entro, tranco a porta e elas já sabem. Eu não preciso nem estar fazendo nada, eu posso estar no celular, mas pelo menos eu estou relaxando. E uma das filhas começou, mãe, e batia na porta e não sei o que. Ela pega o celular, o WhatsApp, ela faz assim, estou fazendo cocô, send. Era para vendedora de uma loja que mandou uma mensagem para ela falando: Luli, você não quer aqui? Estamos com desconto de inverno e tal. Aí volta, estou fazendo cocô. Eu fico imaginando a vendedora, né? Deve ter ido pra gerente e falou: é normal? Isso aqui é normal? Aqui na loja é assim? Ainda bem que foi pra compra. Não compra. Ainda bem que foi pra vendedora da loja, podia ter sido bem pior, né? Podia ter sido pra um cliente, né? Podia ter sido bem pior. Conta alguma história assim constrangedora desse tipo que você já passou. Não, eu já apontei essa do mensagem, eu já passei de filhos entrando no banheiro? Não de filho. Todo dia. Da tua família, com os garotos. Não, assim. teve uma história uma vez que foi muito engraçada, mas que não é minha. Não vou contar a história dos outros, vai. Conta, você não vai falar o nome. A gente não fala o nome da Não, pessoa. eu ia falar o nome dessa pessoa, Então mas eu pode tô falar. pensando aqui se eu vou falar ou não, se ela vai ficar chateada. Não, comigo. eu não falaria o nome. Eu Tá diria bom. assim, uma amiga, um amigo. Não, mas é que a história só tem graça porque é a pessoa que me contou essa história. Então eu não vou contar essa história. Então conta. Não. Não, começou. Não vou contar. Tá. Não, mas eu acho que assim, eu não sei de histórias constrangedoras nesse sentido, assim. No programa nunca teve alguém que deu uma entrevista pra você e você falou, pô, não concordo com nada. Não, eu tenho uma história falando. eu tenho uma história muito constrangedora, mas a gente pode sair do assunto cocô, então? Não, vamos lá, por favor. Pode. Tem uma história muito constrangedora. Eu tenho várias dessas, tá? Mas eu acho que pra mim a pior de todas é que a gente ia falar de crescimento. E a gente estava falando de hormônio de crescimento, quando que é a curva de crescimento das crianças, como é que você acompanha. Então, quando que é necessário, por exemplo, para um adolescente começar, ou uma criança começar, um pré-adolescente começar a tomar hormônio de crescimento, se ele não está acompanhando a curva, por que ele toma, não sei o quê, quais são as consequências. E aí, chega o médico endócrino. 1,51 m. Ah, não! Nossa. E aí, eu não resisto a essas coisas, né? Então eu tenho problema com isso. E aí, o que eu fiz? No ar, eu falei assim, me conta uma coisa, ao vivo, né? Foi por causa do seu tamanho que você começou a estudar. Caraca, velho! O Fernando Rocha fez... Meu Deus, você conseguiu perguntar isso? Caraca! Eu falei assim, cara, é tão óbvio, deve ser por isso, Sim. né? Se não é até agora e ele não admitiu, ele vai admitir publicamente para 10 milhões de pessoas. Você faz do teu jeito fofo, né? E aí? Assim, Não, se fosse... não, zero fofo. Você E não aí, foi ele? fofo. Ele ficou roxo. Ai, coitado. Ele não sabia o que falar. Não, foi muito constrangedor. Depois ele foi tratar em muito depressão. constrangedor. Não, então, aí falando de depressão, eu tenho uma outra história, que é essa, assim, eu fiquei muito brava. Essa eu fiquei muito brava. Estávamos lá decidindo como a gente ia falar sobre a depressão. Depressão é uma coisa intangível. Como é que a gente demonstra no cocô de massinha, né, a história da depressão, nessa mesma linguagem concreta? Porque o concreto ajudou muito o bem-estar a ser quem o bem-estar foi, né, durante tanto tempo, assim. E eu amo essa história de criar linguagem para falar de algo, de tangibilizar, assim. Acho que isso é sensacional, porque a gente trabalha à base de símbolos, a gente se entende com símbolos, né? Então, quando a gente tangibiliza, fica tudo muito mais fácil. Aí, a ideia original era que a depressão é um quadro que você tá vendo a vida colorida aqui, um pouco isso que a gente estava falando, e aos poucos a sua vida vai ficando cada vez mais sem cor. Sim, cada vez mais preto e branco. Só que eles... Aí estamos na discussão da reunião de pauta, não, então vamos fazer assim, até que fica preto. Eu falei, não, gente, preto não. Porque assim, a gente está contribuindo para todas as questões de preconceito que a gente tem aqui, associando a cor O preta preto é o a uma negativo coisa da ruim. vida. É. Imagina, Mari, você acha que as pessoas vão falar sobre isso? Eu falei, não, eu não acho, eu tenho Mega certeza. vão, é. Eu fui voto vencido na reunião de pauta. Aí estamos lá, chegamos no programa sobre depressão. Havíamos entrevistado uma psicóloga e o psiquiatra, que era o nosso consultor, que era o Daniel Barros, e uma psicóloga que a pessoa tinha falado, tinha entrevistado ela por telefone. Quando ela chega, a mulher é negra. Ah, não. Quando eu olhei, eu falei, nossa, quero ver. É eu falei, outra dimensão, né? O problema, a história é outra dimensão. Aí, assim, a gente se dividia, né, no programa. Então, esse dia, especificamente, eu estava sozinha. Eu estava apresentando o programa sem o Fernando Rocha. Então, todas as demonstrações que eu tinha que fazer e explicar, não sei o que, iam sobrar para mim. Eu falei, eu não vou falar. Então, assim, Claro. vou deixar o psiquiatra falar. Quando ele falou, ele inclusive falou
pior do que poderia ser, porque ele falou assim, daí a história vai ficar, a vida tá colorida, até que ela fica negra. Puta Puta merda. que pariu. Nossa, que falta de Aí cuidado. a diretora falou assim, bem que você falou, né? E aí eu sentada, depois intervalo. Acabou essa história, intervalo. Eu sentada no meio, no banquinho, né? Tinha um banquinho no cenário, assim. O psiquiatra do lado, a psicóloga do outro lado. E ela falando assim, posso falar uma coisa? Olhou pra cara dele. E aí, falou o que eu já tinha falado na reunião de pauta. Ele não conseguiu nem pedir desculpa. Não dá pra De pedir tão desculpa. constrangido que ficou. Imagina Mas como ele foi o tava na programa reunião de depois. pauta? Não, ele não estava na reunião de Então pauta. ele não tinha essa... Ele não estava na reunião de pauta. Não, mas tem coisa, né, que... Não, tem coisa que passa Mas batido. na hora que você tem tá coisa que quando falando, você fala, né? você não Então, mas percebe. aí, assim, a gente tá construindo isso do automatismo, Claro. porque a gente, né? Sim. Então- Essa geração já veio com esse chip. Totalmente. A geração dos teus filhos, dos meus filhos, já veio com esse chip. Totalmente. E é muito engraçado, porque eles dão esse alerta pra mim o tempo, tempo todo. todo. Pai, não pode falar isso. É, entendeu? o tempo todo. Ainda bem. E eles não entendem que a gente não tem esse chip. Pra eles é óbvio que a gente deveria ter o chip. A gente não tem o chip. E como que saiu disso? Como que voltou e foda-se, continuou e foda-se? Não, aí não Não dá tinha que fazer, mais. né? Aí Não dá tinha mais, que fazer. Porque corrigir é pior ainda, né? Melhor pela puta. Não, aí depois teve uma conversa lá com a psicóloga, enfim, não sei o quê, mas assim, cara, Você já deu gafe na vida? Várias. Eu já fiz o sanduíche xixi no carnaval. É Sério? mesmo? Com fone com retorno? Com fone Por com causa do retorno. Foi Puta, que pequeno, assim, mas foi, É. né? Mas é difícil aquela porra. Das poucas vezes que eu usei esse negócio, é facinho você Cara, dar no sanduíche. carnaval é muito louco, né? Porque você tá ouvindo aquilo num volume muito alto, tem muita coisa acontecendo. Então, assim, tipo, óbvio, você tem anos de experiência, mas você sabe que você tem que abaixar o retorno. Só que você tá querendo ouvir o que o cara tá falando, qual é a pergunta que o cara tá te fazendo, pra você poder responder alguma coisa, pra não ficar, né, do nada. Tipo, Neto, e aí, como é que tá o podcast? Ah, então eu tô aqui tomando uma água, você responde uma coisa nada a ver, né? E aí tinha Você isso sabe de o que querer... é isso? Sim. Do sanduíche. De querer escutar, né, o fone, e na verdade é simples. Se você abaixar o retorno, você para, Claro. de se ouvir e corrige o problema. Porque o problema é o delay, né? Você tá falando uma coisa e tá ouvindo você mesmo com um pequeno delay, e aí, puta, aí ferrou, né? E aí ferrou. Muito difícil. Mas é legal, né? Hoje eu mostro pros meus filhos na internet pra dar risada junto com eles. Assim, na hora é uma droga. Mas na vida, fora do ar, você lembra de alguma gafe Pô, 1 milhão. feia, Não, assim? fora, Mamba. uma das gafes que eu vi é aquela clássica da mulher grávida, né? do Ah, tipo, não. E isso foi na minha primeira reportagem. Qual que é? Essa eu não sei. Não, que você olha e fala assim, de quantos meses você tá? É, e a mulher tá só gorda. Não, mas Tá só assim, gorda. essa várias vezes. E É essa mesmo? eu Vai vi no meu ser. primeiro dia de reportagem. Eu tava fazendo uma passagem, é quando o repórter aparece, né? No jargão do jornalismo, é assim, tipo, você constrói lá a reportagem, e a hora que o repórter vai aparecer, a gente chama de passagem no jargão jornalístico. E aí, eu tava, sabe o Fará, Jorge Fará, lembra do cara que... Lembro. Então, ele tava sendo julgado. E aí... a gente não pôde filmar o julgamento, mas a gente acompanhou o julgamento e eu queria contar. Normalmente o repórter usa esse momento da passagem para contar alguma coisa que o cinegrafista não conseguiu mostrar. Porque se o cinegrafista tem imagem, o cinegrafista vai mostrar. Eu não preciso falar o que o cinegrafista está mostrando, mas no caso, a gente não tinha a imagem do julgamento dele, porque não foi permitido filmar ali dentro do fórum. Então eu queria contar como é que ele estava sentado, ouvindo, né, toda a parte da condenação dele lá, enfim, de toda a audiência. E descrever onde ele estava, a posição que ele ficou e tal, não sei o quê. E fui tentar convencer a assessora do fórum a me dar a autorização para entrar lá. Você quis ser boazinha ainda, quis ainda seduzir a mulher. Pô, E aí, tipo... Aí ela, não tô grávida. não. E era a minha primeira matéria no Jornal da Globo, depois que eu saí da Band e voltei pra Globo. Mas ela me deixou. Ela deixou? Porque que eu legal, tipo, quase que legal. ajoelhei no chão pra pedir desculpa porra. depois. Mais algumas, mas eu sou péssima de lembrar, porque eu esqueço, assim, eu gosto muito Você de... tira, melhora até Mas esquecer, eu sou né? desses também, eu já te falei, né? Minha memória é péssima. Assim, até. Não lembro com quem Mas a pra gente tava tudo? falando. Pra quase tudo. Assim, Menos futebol. inclusive futebol. Até o exemplo que eu dei. Você falou até de futebol. Eu gosto muito, assim, vou no estádio, um dia depois, lembro do resultado. Uma semana depois, lembro mais ou menos. Depois eu esqueço. E é algo que eu sou ligado. É uma coisa chata isso, né? É muito chato. Eu tenho a maior inveja Não, de eu quem sabe, esqueço as de quem coisas tem boa chatas, memória. eu lembro das coisas boas. Não. A minha melhor gafe, eu acho que foi sabe a Richards, na loja de roupa? Aham. Eles têm uma mesa
na entrada, tinha, não sei nem se ainda tem, uma mesa com um produto que estava em desconto, sabe? Que ficava ali para vender de cara. E ali, o cliente chega, dá uma olhada e joga aquilo e vai para outro lugar. Então tem sempre um vendedor ali que tem que ficar dobrando, que tem que ficar um negócio. E eu entrei para comprar meia. Aí eu entrei, fui até a mesa, tinha um vendedor arrumando um negócio assim, eu falei, você sabe onde é que tem meia? A hora que eu olhei, era um cliente. E aí eu fiz assim, você sabe onde tem meia? Onde terá meia aqui? Onde será que tem meia? E fui andando, tipo assim, tentando fingir que eu não dei uma gafe. E ao invés de falar, pô, desculpa, achei que você trabalhava na loja. Não, cara. Mas essa eu já dei várias vezes. Essa de trabalhar na loja eu já dei várias vezes. Mas também já fizeram comigo. De trabalhar na loja. Pô, tipo, mas você o tá cara de não preto. assiste televisão. Não, eu acho que alguém que foi caçar assunto e meteu... Meteu essa de... Nossa, por favor, né? Você não trabalha aqui no McDonald's? Já fizeram comigo. Tipo, em Riachuelo da vida, assim, eu tava lá. Sim. Às vezes você tá toda de preto. Em evento, por exemplo, às vezes você vai de preto e acha que você é produtora do evento. Sim. Eu já dei várias dessa. De vendedor de loja, 1 milhão. Mas ainda é leve. Achei que você ia mandar uma pior, pô. Vamos... as piores eu prefiro não mandar, não lembrar. Vamos falar de um outro assunto da tua vida. Uma coisa que, na verdade, eu sei que passa pelo que você faz. Ou melhor, podemos falar do que você faz. O que é a Soumi, primeiro? A Soumi é uma empresa de conteúdo de saúde mental e emocional. Como é que a gente trabalha, né? Primeiro, o que a gente acredita? A gente acredita que não tem nada mais inovador do que você ser você mesmo. E aí ele vai falar, mas é muito intangível isso, né? Como é que mas eu vou é intangível. ser? É muito intangível. Porque mesmo. eu acho que eu sou eu mesmo, apesar de estar todo errado. Né? Não, mas tá tudo bem. Se você for você mesmo errado, tá tudo certo. A gente não precisa ser o mesmo certo, né? Não é porque, não é porque você... Então a Soumi não ajuda a gente a ser o melhor da gente. A Soumi ajuda você a ser você. Tá? E a reconhecer, inclusive, as suas fraquezas. Eu odeio essa promessa de chegue à sua melhor versão. Sim. E como se tudo aquilo que você sente, né? Você sabe que eu tava chegando aqui e aqui do lado tem um negócio chamado Sem Ter Tudo. E eu li Sente Tudo. E eu acho que a gente tá com cada vez mais dificuldade de sentir tudo. A gente quer sentir só coisa boa. A gente fica se anestesiando para as coisas ruins. Outro dia eu tava no filme, né? Não sei se vocês viram o Canto do Cisne. Não. Que tá na Amazon, eu acho. Não que é com um ator negro que eu esqueci o nome, mas que eu adoro. E qual é a história? Vou dar um spoiler aqui, depois eu conto uma outra história sobre spoiler. Mas o cara tem uma doença grave, terminal. E o filme oferece uma possibilidade dele criar um clone perfeito para substituí-lo na família dele. Acho que eu vi. Você viu? Acho que sim. Por quê? Porque ele não quer que a esposa e o filho, ou a filha, não lembro mais, sofram. Então, assim, imagina a que ponto a gente chegou. Você vai lá, você descobriu uma doença grave, você vai morrer. Ok, beleza. Só que você não quer que as outras pessoas sofram. Então você quer, além do seu sofrimento, que a gente fica querendo controlar o nosso sofrimento o tempo todo, além do seu sofrimento, você quer controlar o sofrimento dos outros. Olha o nível de controle da sociedade, né? Porque isso é um retrato do que tá acontecendo, assim, não nessa escala, mas a gente está querendo controlar todo tipo de sentimento, e em especial os sentimentos ruins. A gente tem que aprender a sentir tudo. Então, eu acho que a Soumi é um pouco esse lugar, assim, que a gente aprende a sentir. Em primeiro lugar, essas conexões que a gente falou aqui. Como é que eu sei, né? O que eu quero, o que eu não quero. Eu gosto muito de um exemplo, você falou que estava vendo a live que eu fiz, né, com o monge, com o Sati, que ele dá, que é um amigo meu que é monge, que eu acho maravilhoso. A vida é um jogo de quente e frio. Isso me faz bem ou isso me faz mal? Essa reunião me deixou com dor de cabeça ou não? Né? Esse trabalho tá me dando tesão ou não? Tá quente ou tá frio aqui? Né? Essa sensação todo mundo reconhece. Só que isso vem através de... Na Soumi, isso acontece não através de um treinamento que é tipo cheio de... Tá aqui 10 dicas para você acabar com o seu estresse. Não, a gente faz perguntas provocativas com generosidade. Mas você falou que era conteúdo. Treinamentos... Pessoa física. Você é pessoa física. Eu posso usar a Soumi, além de olhar o Instagram, dar like, ler os textos? Sim, o Instagram é a nossa vitrine, na verdade, o que a gente faz. Pessoa física, a gente tem retiros, tanto de alguns dias, quanto retiros de horas na semana, que são os nossos retiros urbanos, como a gente tem experiência chamada Unboxing Me, que é a jornada de explorescência, que a gente chama, que é uma jornada que te ajuda a encontrar a sua verdadeira natureza. Que legal. Me fala esse urbano aí.
No Retiro Urbano? Vou te chamar pro próximo. Já tem data, aliás. É na dia 12 de março. Adoraria, mas eu acho que tem muita gente que assiste a gente que esse é mais palpável, mais possível. Assim, 3 horas, uma manhã de sábado, das 9 ao meio-dia, a pessoa vai, ela tem uma experiência ali que vai fazer provocações para ela chegar em perguntas. Eu acredito muito que as perguntas são um impulso. As respostas são só uma direção para a gente seguir no caminho, mas o que impulsiona a gente para continuar indo no caminho são as perguntas que a gente faz. É o impulso que vem através das perguntas. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Assim. Por que você faz o que você faz? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo. Né? Por que eu estou aqui com essas pessoas? E a ideia não é que você responda essas perguntas. A ideia é que a pessoa... Chegar no questionamento. Que a pessoa eu não chegue respondo nada, assim, né? E as pessoas vão respondendo. E a partir assim. desse ponto, elas vão saber, elas vão entendendo que muitas vezes elas nem sabem por que elas estão lá. Por que eu estou aqui? Não sei. Como eu vim parar aqui? Não sei. É um pouco aquela sensação de quando você dirige falando no celular. Você chegou e você nem sabe como você chegou. Quando você dirige bêbado, né? Você chegou e fala, cara, como eu cheguei aqui? Tem muita gente que está na vida hoje assim. Então, é um pouco o que a Soul Me faz, é essa tentativa de resgate. Vamos trazer sua vida de volta para sua vida? Você tá com a sensação de que sua vida escapou da sua vida? Vamos trazer de volta. A partir de rodas de conversa em empresas, a partir de treinamentos dentro de corporações. E aí, claro que a gente tem treinamentos também mais formatados. Quer falar de segurança psicológica? A gente fala de segurança psicológica. Com psicólogos, com psiquiatras, com os nossos parceiros. Mas aí você está falando para PJ. Para PJ. Agora, na pessoa física, a gente acredita muito nessa transformação mais profunda, né? É human to human, né? E eu tô falando que não é B2B nem B2C, é human to human. Eu tô conectando com essas pessoas que querem, que precisam dar um novo sentido para a vida ou resgatar quem elas são. E assim, por que eu faço isso? Porque eu só ensino o que eu mais preciso aprender. A minha vida é sobre isso. Eu vivi durante 40 anos quase totalmente distante de mim. Eu vivi uma vida separada de quem eu era. Tão separada a ponto de querer, né? E hoje eu entendo muito esse lugar, que eu acho que é uma ferida que eu estou estudando bastante ela, mas eu acho que ela é uma ferida meio que universal, assim, a ferida da invisibilidade, de que a gente nunca foi visto pelos nossos pais como a gente gostaria de ser, na nossa pais especificamente. Pais e mães. Não, uma coisa freudiana quase, assim, de... Eu tendo a achar que sim, Neto. Eu não sei se vocês concordam comigo, assim, mas vocês têm a sensação de que vocês foram vistos integralmente, assim, pelo seu pai, pela sua mãe? Não, de jeito nenhum. Mas isso não abrange um pouco as pessoas de convívio? Não qualquer pessoa, mas sei lá, ou um colega de trabalho, ou... Não entendi, mas você diz... Além do teu pai e da tua mãe não verem você. Exato. Quer dizer, o mundo não te vê do jeito que você... O mundo é muita gente, eu imagino, mas fechar o ciclo. Então, talvez, ou no trabalho, ou... Porque existe eu vou dar um exemplo né? pessoal para talvez tangibilizar esse negócio, né? Eu acho o seguinte, por exemplo... Eu estava falando do meu irmão aqui, da alimentação do meu irmão, né? O que aconteceu com o meu irmão para ele comer tão mal assim? Quando a gente era bebê, e a gente tem uma diferença muito pequena, 1 ano e 4 meses... Ele caiu do berço e tinha um prego solto. E ele, na verdade, assim, ele foi dormir numa cama quando eu nasci. Então, eu dormia no berço, ele dormia numa caminha do lado, baixinha. E ele caiu dessa cama baixinha. Só que tinha um prego solto no meu berço. E ele rasgou a boca. Então, ele teve que dar 16 pontos na boca. Ele estava começando a comer a comidinha sólida, tal, papinha. E ele ficou com cicatriz, assim? Um pouquinho, mas é bem discreto, bem discreto. Só que, de novo, o que você faz com o filho que está precisando de cuidado? Você faz tudo que ele quer. E aí, minha avó e minha mãe ficaram lá, tipo, o que você quer? Ai, corta o bifinho bem pequenininho, não sei o que, não sei o que lá. E ele percebeu que aquilo ali era uma moeda de troca. Aquela atenção através da comida era uma moeda de troca. Então, ele ficou nesse lugar da atenção pela moeda de troca. E eu falei, nossa, meu irmão já dá muito trabalho, eu não posso dar trabalho. Não posso. Então, depois de muitos anos, eu fui descobrir o quanto me deu trabalho não dar trabalho. Mas eu tive um trabalho imenso para não dar trabalho. Porque assim, eu tinha muitas vontades que eu escondia, que eu abafava, que eu colocava, sei lá, que eu só dava vazão para elas muitas vezes no meu quarto, né? Mas eu não tinha coragem de dizer. Eu não tinha coragem de dizer que eu queria trabalhar na televisão. Eu gravava podcast, não, mas eu gravava programa de rádio no meu quarto sozinha, mas não contava para ninguém. E nesse contexto que você está dizendo, respondendo a pergunta do Thiago, é meio assim, é outro problema, né? Uma coisa é você não ser visto pela sociedade como você acha que você é. E outra é quando a tua família, quando você não... Eu tenho com toda certeza, assim, esse lado familiar, primeiro porque eu tive uma relação muito ruim com meu pai, e
Mas aí, enquanto você estava falando isso da família, eu acho que a gente também tem muita vergonha de não ser quem a gente sabe que a mãe e o pai esperavam que você fosse, né? Totalmente. E aí isso é devastador, assim, porque você tem que ser não é meio só que aquilo, vergonha, assim. né? Vamos lá, porque a gente depende, quando a gente é bebê, do nosso pai e da nossa mãe, certo? Ponto. Se eles não olharem pra gente, ou de algum cuidador, né? Tô pegando pai e mãe Sim, aqui porque são os né, exemplos mais tanto- comuns. Mas se eles não olharem pra gente, se eles não cuidarem da gente, a gente morre. Né? E nós somos os seres humanos, somos as espécies que mais precisam, né? Mais dependentes, né? E aí, o que a gente faz? Cara, se eu fizer isso, ela não vai gostar de mim, né? Porque o nosso raciocínio é esse, né? Se eu fizer assim, ela não vai me dar tanta atenção. Se eu fizer assim, eu vou morrer. O medo primordial é sempre o medo da morte. E aí você começa a ter comportamentos para agradar aquela pessoa, para que aquela pessoa possa te dar o que você quer. É assim que as relações neuróticas vão se formando desde a nossa infância. Então, se a gente não para num determinado momento e olha para isso, a gente vai perdendo oportunidades de corrigir isso. Porque senão você fica o tempo inteiro, a vida toda, querendo agradar. Primeiro você vai agradar seu pai e sua mãe, aí depois você vai agradar, né, seus amigos, aí depois você vai agradar suas professoras, daí você vai agradar suas namoradas. Você aí vai depois passar a ter que agradar quem não é responsável pela sua vida. Né? Exatamente. Você delega o sucesso, né, a felicidade ao outro, ao invés de você. Então assim, um conselho, né? Até dei esse conselho pro Miguel na semana passada, porque ele chegou e falou assim pra mim, até essa coisa da separação é curiosa, Quantos né? anos ele tá? 8. Tá. Ai, mamãe, chegou a quarta-feira. Eu tenho um chipzinho aqui que eu viro casa da mamãe, casa do papai. E aí eu falei, e como é isso pra você? Aí ele falou, me dá trabalho. Dá trabalho? Eu falei, por que te dá trabalho? Não, porque eu não falo igual com você, como você fala com o papai. E eu falei, me explica. Aí ele falou assim, eu tenho 2 gatas em casa, né? E elas ficam ronronando o tempo inteiro. Ele faz... E ele faz uma carinha de gato de botas e fica se esfregando na minha cara, assim. E aí ele falou assim, eu não faço isso com o papai. Eu só faço isso com você. Eu falei, tudo bem, mas você faz isso comigo porque você quer? Ou porque você acha que você tá me agradando quando você faz isso? Não, eu faço pra te agradar. E aí a gente teve uma longa conversa sobre isso. Eu nem acho que ele faz só pra me agradar. Eu acho que ele faz porque ele gosta também de fazer. E porque ele também recebe Mas carinho isso é e um problema. atenção. É difícil identificar aquilo que você tá fazendo pra agradar e aquilo que você tá fazendo pra interagir, né? E ser legal essa interação. Difícil. Mas tem de novo o gut feeling aí, né? Tem. Se você tiver com uma... Vamos pegar um lugar onde a gente tá com um pouquinho mais de consciência. Primeiro encontro, vai. Você sabe quando você não tá sendo você. E quando você tá fazendo uma coisa que você acha que o outro vai achar interessante. Total. No primeiro encontro, nunca sou eu. Nunca fui. Às vezes no segundo, terceiro e quarto também não. Por isso que quando chega no quinto, acabou. Porque aí descobre que não sabe. Então, mas o conselho que eu posso dar é assim, né? Que eu falei pra ele, eu falei assim, Miguel, se eu tivesse que escolher um conselho pra te dar na vida, de todos os que eu vou te dar ao longo da vida, eu diria, agrade primeiro a si mesmo. E sempre se pergunte se você tá fazendo isso pra agradar os outros, se você tá também agradado com o que você tá fazendo. Porque tudo bem se você quiser me agradar um dia. Mas, desde que você esteja também agradando você com aquilo. Se você está se desagradando para me desagradar... Para te agradar, né? Se ele tá me agradando, mas desagradando ele, né? Ele. Isso é... Aí o João falou assim... O João tem 5, né? E ele estava ouvindo essa conversa. Mas hoje a gente fez uma coisa que te desagradou, mamãe. Eu falei, vocês pularam na minha cama e bagunçaram tudo. Falei, mas eu não vou deixar de amar vocês por causa disso. Eu prefiro que vocês me desagradem e eu diga pra vocês pararem do que vocês fiquem tentando me agradar. Sim. E depois eu expliquei pra ele, falei assim, mas também é normal você falar de um jeito com a mamãe e o papai. Eu não falo do jeito né? No neto de um jeito, com você com o outro, que eu te conheço menos. E com os meus filhos eu vou falar de outro jeito, com as minhas amigas de outro jeito. Sim, claro. Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei quando ele falou isso, é assim, não, tudo bem, você pode não fazer o gato aí com o papai, mas você faz outras coisas com ele que você não faz comigo. Exato. Né? Que você vai se adaptando a cada uma das relações aí, né? Essa sua experiência, você acabou transformando a base da SoulMe ou como é que foi? Porque você começou até com crise de depressão e quanto tudo isso foi inclinado né? Pelos tempos aí que você falou. Não, então, na verdade, o que aconteceu foi que esta pergunta, como é que eu faço para ser eu mesma, foi a pergunta motriz que gerou a SoulMe. Por quê? Eu estava num painel, mediando um painel sobre longevidade, num evento de wellness, e aí o Rodrigo Bressan estava nesse evento, inclusive. E ele estava falando sobre a história do propósito, né, mostrando os estudos científicos que mostram que hoje as pessoas vivem mais e melhor quando elas encontram o seu propósito.
Beleza. Aí tinha uma outra psicóloga, que é a Janete Macu, que eu também adoro, dizendo assim, mas para você encontrar seu propósito, você precisa saber quem você é. Aí uma menina da plateia levanta a mão e fala assim, beleza, Janete, mas como eu sei quem eu sou? Como eu faço para ser eu mesma? E aquela pergunta para mim foi um raio. Como eu faço para ser eu mesma? E aí quando no dia seguinte, né, de manhã cedo, eu sempre posto vídeos no Instagram, eu postei um vídeo no Instagram, falei assim, gente, aconteceu isso, essa pergunta para mim mexeu pra caramba. Alguém mais aí tem essa pergunta? Se você tiver essa pergunta, manda seus e-mails para mim aqui. Naquela semana eu recebi 5.000 e-mails. Nossa. Das pessoas querendo descobrir como elas fazem para ser elas mesmas. Eu falei, cara, tem um mailing aqui. Mas é longe da minha realidade, assim. Eu não consigo compreender isso. Não, eu tô falando que eu acho que pode ajudar. Eu adoro as pode conversas ajudar com outras pessoas. Então, pode ajudar outras maravilhoso. pessoas. Porque eu sinto assim. A próxima vez a gente vai fazer 7 da manhã, porque meu cérebro funciona melhor. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não consigo não saber quem eu sou. Eu hoje, com 56 anos, eu sei. 57 ou 56, gente? 57. Eu ia dizer. Não, eu ia Olha dizer. só, e ele eu me conheço bem. Eu ia dizer, eu me conheço bem. Belíssimo exemplo. 56 ou 57. Não, mas assim, eu sei um monte de coisas que eu deveria ser. Entendeu? Não, né? Mas que eu não vou chegar lá. Que eu já botei na cabeça. Eu não vou conseguir, entendeu? Então quando você fala assim, quem é você? Qual é o seu propósito? Eu não tenho condição de ser qual seria o meu propósito. Eu tenho só assim, missões a cumprir, entendeu? Que vida mais sem graça. Não, ela é divertida. Você vai encontrando o que fazer no meio dessa história. Missão a cumprir não é uma vida divertida. Não, é assim. Me convence, Tudo bem. vai. Eu também não entendi, assim. Eu acho que assim, quando você tem uma vida profissional, você tem uma vida familiar, você tem muita gente que interage com você e muita gente que depende de você também. Então, por exemplo, quando você tem um monte de gente que você precisa pagar o salário, porque você é o dono dessa empresa, você tem as missões com todo mundo ali, entendeu? Não é tão simples quanto ser só você. Claro! E aí é difícil você falar assim, sabe o que eu sou? Eu sou um aventureiro, um viajante. Eu quero levar minha vida viajando. Não dá. Não dá porque você acha. Eu falei pro Bressan aqui, eu falei um negócio pra ele isso. assim. Eu adoraria poder ter um burnout. Não dá tempo de ter um burnout, entendeu? Eu sei que é uma maldade isso que eu tô falando. Quando você tem. Você tá bem nos comentários hoje. Não, mas eu acho que é legal fazer esses comentários, cara. Eu acho que é legal fazer esses comentários porque eu tenho certeza que tem... destruído na internet. Tem um monte de gente... Não, eu não ligo de ser destruído. Tem um monte de gente que pensa igual você. Entende o que a Mariana está dizendo e vai atrás disso, mas eu acho que também tem um monte de gente que fala assim, cara, eu não consigo fazer. Então o que eu estou pedindo no fundo é que você fale assim, quais são os caminhos. Eu vou te dar um exemplo de uma reunião que eu participei hoje que foi, assim, para mim, sensacional, que também tem a ver com aquela primeira história que eu contei da depressão que tinha que sangrar. Eu fiz uma reunião hoje com um grupo de pessoas que montaram uma startup e para ajudar médicos a terem uma vida melhor. Né? Porque os médicos estão absolutamente destruídos. Mas dentro do grupo ali, o que eu ouvi? Porque eu falei assim, gente, sei lá, tinha umas 6 pessoas na reunião, estava todo mundo em call, não sei o que, eu nunca tinha visto eles na vida. Se apresentem aí pra mim. E eles começaram a contar as histórias deles. E eles nem sabiam das histórias deles, né? Uns dos outros, assim. E falaram, cara, mas eu também sei isso em comum. Então, assim, por exemplo, um falou assim, putz, meu sonho era jogar basquete. Eu jogava basquete desde criança, tipo, o momento mais feliz da minha vida era na quadra de basquete, mas aí, putz, meu pai olhou pra mim e falou assim, cara, não, você não vai ser jogadora de basquete, né? Você faz aí uma faculdade. E aí eu fui fazer medicina, porque meu pai já era médico, eu fui fazer medicina, e aí eu me resgatei, foi a palavra que ele usou, eu me resgatei na medicina do esporte. Eu resgatei a minha vida fazendo medicina do esporte porque eu queria resgatar aquilo que eu gostava. Então, assim, existe um cerne de algo dentro de cada um de nós. Uma semente que está ali e que eu plenamente acredito que a gente nasceu para fazer aquilo. E muitas pessoas vão se distanciando disso ao longo da vida. Assim como elas se distanciam da personalidade que elas nasceram, da essência que elas são. De diversão, de leveza, de tranquilidade, de calma. Vai sendo calejada, né? Vamos dizer assim. Vai sendo calejado, vai tendo compromisso, vai tendo que pagar conta, vai tendo filho que vai enchendo paciência, às vezes vai dando muito trabalho e vai te botando num lugar em que você fala assim, eu não posso sair mais disso. E você vai construindo a sua própria prisão. A gente vai construindo a nossa própria prisão. E, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é para desconstruir os aprisionamentos internos. Primeiro porque passa pela minha autorização. Eu posso ser essa pessoa?
Eu posso dar uma gargalhada sem me preocupar com nada. Eu posso dançar na frente de todo mundo do jeito que eu quiser. Tá todo mundo vendo, eu não tô nem aí. Posso fazer isso? Né? Ou não? O que me aprisiona nesse lugar? Então, primeiro tem um aprisionamento interno, que a gente é muito cruel com a gente. E depois tem todos os aprisionamentos. Olha que louca a Mariana lá na balada dançando e tal, não sei o quê, né? Daquele jeito, né? Não sabe que as pessoas podem ficar olhando, né? Tem o julgamento dos outros. E depois a gente tem que ir fazendo para desconstruir esse julgamento externo, pra gente voltar para aquele lugar, né? Para um lugar que esteja mais conectado com... Então, mas a sensação que eu tenho, por isso que até justificando as coisas que eu falei, assim, né? É que eu não vejo isso de um jeito tão maniqueísta, assim, né? Ou eu não me conheço e não sou quem eu quero, ou eu consigo sem que eu quero. No meu caso especificamente, eu acho que tem uma zona aí de transição, assim, que eu falei, bom, eu não consigo ser esse cara, não dá para ser esse cara, porque eu tenho um monte de compromissos, um monte de gente que depende desse eu que eu sou, né? Tá. Mas esse eu que eu sou pode ser um desastre também, entendeu? Pode ser muito ruim, muito negativo. Então eu fui balanceando a minha vida para falar, não, aqui é um ponto que eu consigo. Sim, entendeu? É sempre que é uma viável, negociação. Né? Eu acho que é sempre uma negociação, porque também não existe isso. Se você decidisse hoje ser um aventureiro e largar tudo, você ia ter problemas. Esse é o ponto, Você entendeu? ia, Não dá, a assim. moto que você está fazendo aí ia cair num penhasco no Alasca. E daí você ia ter que se virar com aquilo, com a Tudo perna bem. quebrada, não sei o quê. Então é sempre sobre altos e baixos. Sim. Só que esse alto e baixo, você pode estar conectado com você ou você pode estar muito longe de você. E quando você está muito longe de você, inclusive um dos sintomas do burnout é esse distanciamento, quando você olha para aquilo como uma coisa quase cínica, do tipo, tô nem aí mais. A gente falou com o Bressan sobre o cinismo também, que está diluído na sociedade. Em tudo que você vê, né? Por exemplo, meu grupo de WhatsApp com os velhos lá, que são todos velhos como eu, né? Que são todos escritores ali, tem um comentário divertido. São quase todos os comentários são cínicos, né? Tratam do assunto com cinismo. A gente mesmo já falou lá entre a gente. É meio natural, a gente pode né? falar de outra coisa que você adora, que é assim, como as energias se conectam, né? Como você atrai isso para perto de você pelo seu próprio cinismo. Aí eu falo, não, mas isso não dá Não, pra eu entender. acho que é bem por cima, mas eu acho que não é só o meu cinismo. Eu acho que tem uma parcela da sociedade que vive nesse cinismo. Eu até falei de um livro que falava sobre isso aqui no Bressan e tal. O Mário, até indo por essa linha que você tá comentando de energia, tudo. Ontem, até na live que você estava fazendo com um monge que eu esqueci o nome. Satyanata. O Sati. Você falou muito de energia e da conexão que ontem foi 2/2/2022, né? O que isso de fato representa, assim, esse alinhamento, vamos se dizer? Não tenho a menor ideia. Não, de verdade eu não tenho a menor ideia, mas assim, pra mim, o que o Sati fala e que eu concordo muito, é assim, existe muita gente acreditando que aquilo funciona, que aquilo leva a algum lugar, né? Aquilo o quê? Esse número, como o Réveillon, o dia de Iemanjá, ou enfim, qualquer data. As efemérides. As efemérides todas e as vibrações. Então, assim, aquilo, tem muita gente vibrando naquilo ali, né? Acreditando aquilo ali. Então, os meditadores experientes dizem, né? Os estudiosos dizem, quando a gente tem muita gente ali naquela mesma vibração, aquilo ganha uma potência. Então, aquilo é um potencializador. É como a Copa do Mundo. Tá todo mundo naquele... O que foi? Quem sou eu para não acreditar nisso? Mas assim, eu sou racional demais. Fala, o que você acredita, acreditar. então? Não, fala você, imagina. Não, você cortou você. ela para falar essa... É assim, conversa de bar é assim. Agora, também. o que eu acho que é o mais importante de tudo isso, tá? Independentemente da data que for e tal. E o que para mim fica dessa entrevista que eu fiz com o Sati, que é meu grande amigo, é assim... Temos uma intenção, né? A intenção é o quê? A intenção é a gente acreditar, por exemplo, você pode pegar o 2 do 2 e acreditar que as parcerias que você fizer na sua vida vão dar certo. Essa é a primeira intenção. Quero me conectar com a beleza, com a fluidez e com o companheirismo de parcerias que eu vou fazer ao longo da vida. Então, essa é a minha intenção primordial. Aí eu vou para a minha verdade. Isso se conecta de fato com aquilo que eu estou sentindo? Eu quero viver em parceria? Seja de sociedade, seja num relacionamento, isso ressoa aqui dentro do meu coração. Se isso ressoa dentro do seu coração, isso vira um ritmo na sua vida. Por quê? Porque assim, eu acordo, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, tá? Sentido. Eu acordo todos os dias e falo assim, que eu possa ser mais gentil com as pessoas que eu encontrar hoje e que até com as pessoas que eu nem sei que eu vou encontrar. Não é todo dia que eu faço isso, mas, por exemplo, essa semana eu fiz isso algumas vezes. Se eu faço isso
E aí minha casa tá em reforma, por exemplo. Tá tudo atrasado, um monte... E é de verdade, né? Tá tudo atrasado, nos prazos, não sei o quê, o pedreiro entra, suja o chão da cozinha, não sei o quê, não sei o que lá. Quando eu olho aquilo, eu me lembro desse compromisso que eu fiz comigo de manhã cedo. Dessa intenção que eu trouxe pro meu dia. Quando eu me conecto com aquela intenção que ressoou no meu coração, porque eu sei que aquilo vai me fazer bem. Não é porque eu quero ser gentil com você, porque eu quero te fazer o bem. Eu sei que isso vai me fazer bem. Em primeiro lugar. E daí, eu revejo o meu ritmo, eu volto pro meu ritmo, porque eu posso passar pelo pedreiro e falar, porra, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e entrar naquela loucura de, abre mais uma aba. Mas isso que você tá falando é diferente de dizer que no dia 31 de dezembro, pro dia 1 de dezembro... Não, eu digo, você pode dizer isso pra você, falar assim, eu faço isso, apesar de achar uma bobagem, que é só mais um dia, eu sempre espero o dia 31, né, no mês de dezembro, pra falar, bom, agora vai ser uma nova fase. Sim, acabou, entendeu? né? Agora vai começar uma nova história. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que quanto mais gente pensar desse jeito, o mundo vai melhorar, ou então a sua vida vai melhorar. Isso eu não consigo imaginar, que exista uma conexão entre todas essas intenções. Eu digo para você o seguinte, vamos dizer que o mundo inteiro fôssemos só nós três, né? Só existíssemos nós três no mundo. Dia 31 de dezembro, você pira. Dia 1 de dezembro, dia 1 de janeiro vai ser o máximo. Você também vai ser o máximo, vai ser o máximo. E eu acho que não. Eu não consigo acreditar que essa entropia existe. Quer dizer, que vocês imaginarem isso vai influenciar em mim. Você acredita? Totalmente. Você acredita que a gente está interrelacionado? O tempo todo. O tempo todo. E o que a gente está colocando, inclusive, em pensamento aqui agora, está fazendo efeito no que a gente está conversando. Para nós três. Para todo mundo. Para quem está aqui, para quem está assistindo. Para quem também. Então desliga, amigo. Desliga agora. Acredito muito nisso. Você nunca teve conversas telepáticas com ninguém? Eu? Não tenho nem comigo. Não, isso eu também não tive. Quando eu telefono pra mim, eu não atendo. É esse o problema. Como seria isso? Você pode estar te chamando e você não tem se tudo a ver com o que você estava falando, de se conhecer. Vocês não acreditam em energia invisível. Vocês não acreditam que o que a gente faz na matéria pode afetar o que é invisível. Não, eu acredito que pensamentos positivos, você não ser uma pessoa negativa é benéfico, assim, não atrai. Agora... A gente vai ter que fazer outro podcast só para contar das experiências que eu tive no invisível. Não. Ó, eu vou te dizer assim, o que eu tenho que ir primeiro embora. que eu não acredito, eu sei, temos que terminar. Mas só para te dizer isso, assim, e ouvir só o teu feedback disso. O que eu acredito é assim, eu não acredito em energia, ponto. Eu acredito que a gente tem uma energia, que é a energia eu vou falar sua língua, peraí, que o meu anel caiu. Eu vou falar sua língua. É a energia física de sobreviver. Tem um amigo meu que diz assim, o dia que eu me separar da minha mulher, eu volto a ser o mesmo em 3 minutos. Falei que eu ia falar sua língua. Ele riu, tá vendo que funciona? Não, peraí. E ele falou assim, eu volto a comer hambúrguer, eu volto a tomar cerveja todo dia e volto para os meus 2,5 litros de Coca-Cola. Você acha, porque você já, né, seja com a Lúlia ou com os outros relacionamentos que você teve, que a energia que tinha naquela casa não modificava você? Não era energia. Eu não estou dizendo que eu era a mesma pessoa de hoje. Mas eu não acho que era energia. O que eu acho que era o contexto. Existe um contexto ali... O contexto não é energia. Você sua. Não acho que Você sua. Se eu te der uma série de abdominal aqui, de 50 abdominais para fazer, vai tremer sua barriga? Tinha um médico que dizia que eu parecia um porco castrado. Isso é energia. Isso é energia. Isso é energia. Não. Não? Não, isso é esforço. Não, você não estudou mitocôndria na sua vida. Não, tudo bem, mas essa energia que você está falando, ela é limitada ao momento. Tudo que existe é aquilo momento. que a gente vê aqui. Eu não acho que escapa. Nada existe daquilo que a gente não vê. Não. E acho um egocentrismo a gente achar que existe quando você pensa assim. Eu costumo falar assim, né? Pensa o planeta Terra e vai dando um zoom, vai dando um zoom assim. Zoom out. Um zoom out. Passou a Lua, passou Marte, passou... Aí lembra daquelas fotos do universo que tem o você aqui e é um grão de areia? A gente não é nem o grão de areia, quer dizer, a gente é uma bactéria dentro desse grão de areia. A gente achar que existe uma coisa maior, a gente é só uma coincidência de química. Vamos conversar quando a gente morrer? Vamos. Eu vou adorar te encontrar do outro lado. Vamos pra caramba. Vou adorar. Vamos muito. Vamos. E quando estiver vivo também, não tem problema. Não, assim, eu acredito, mas eu não a ponto de uma conexão telepática, assim...
Eu venho de A primeira, exatas, né? a primeira experiência que eu tive. Eu vou contar uma, tá? Vou contar uma só. Não é telepática, mas enfim. A primeira experiência que eu tive com o invisível, eu tinha 12 anos. Eu tinha uma cachorrinha que fazia xixi no banheiro, tinha o meu jornal lá. No meu banheiro, né? No banheiro que eu dividia com meu irmão. E aí eu sentei pra fazer xixi e vi no jornal, que era a Folha de São Paulo, por acaso, a minha avó morta. Opa. Com uma explosão no cérebro. Ah, você viu... Eu vi na foto, na primeira capa da Folha. Que não estava lá, obviamente. Você teve essa experiência... Que não estava lá, obviamente. E aí, naquele dia, eu falei assim, cara, eu não tive coragem de falar aquilo pra ninguém, porque eu tinha certeza que todo mundo ia me chamar de louca, né? Ninguém ia me dar ouvidos. Só que era como se eu tivesse com um óculos, igual o que vocês estão usando, e para todos os lugares que eu olhava nos próximos 3 meses, eu via aquela cena. Não, pelo amor de Deus. Nossa, sério? Aquela cena... Você via mesmo, não era uma sensação. Cena, Como você tá vendo isso aqui? Assim? Como eu vi isso aqui. A mesma cena. Para todos os lugares que eu olhava. Essa cena só saiu da minha cabeça no dia do enterro da minha avó, 3 meses depois. Que ela morreu do quê? AVC cerebral com uma explosão no cérebro. Ah, então ela não tinha morrido ainda. Não. Ah. Ela morreu 3 meses depois. E no dia que ela morreu, eu tive uma experiência de começar a cantar músicas religiosas sem nunca ter sido religiosa. Do nada. Tava num ônibus voltando de uma excursão da Sabesp, que eu fiz com a escola, e comecei a cantar músicas religiosas. Cara, vamos puxar aí músicas religiosas? Eu cheguei na escola, recebi a mensagem do porteiro, liga pra sua casa. E a minha avó tinha morrido. Então, assim, essa é uma. Eu podia ficar aqui a noite inteira contando. Mas por que tem que ser fantástico? Por que Não. isso não é só uma coisa que a gente não explicou ainda? A gente não explicou ainda, mas eu... Cara, mas Não, totalmente. mas que seja racional, que não tenha nenhuma espiritualidade ou nenhum mas sobrenatural como- na história, entendeu? É a mesma coisa que eu digo, se você pegar esta televisão Porque fica e levar pra... chato. Ah, aí sim, aí tudo bem. Porque fica Então, chato. I rest my case. Thank God. É que eu digo, se você pegar essa televisão e levar para 2 séculos atrás, vão dizer que você é uma bruxa, né? Claro que não vai ver nada na TV, mas se você conseguisse botar lá a programação e mostrar, leva um videocassete, vai. Um DVD, pendrive. um pendrive. Eu te E mostra aquele garanto negócio. que a vida é muito mais divertida assim. Ah, isso eu não tenho dúvida. Vamos ter que fazer um próximo episódio Vamos. só... Não, Vamos. impossível. Só do mistério. Só de invisível. Intangível. Pô, adoraria. Adoraria. O intangível. E sabe por que eu mais adoro? Porque com você a gente pode falar disso. Com muita gente, fica puto. Eu adoro quando você ri do que eu falo. Porque eu consigo entrar nessa discussão com você, Eu acho entendeu? o máximo falar disso. Porque assim, também não adianta querer que as pessoas não tiveram essa experiência. Ou muitas tiveram. Porque toda vez que eu falo de experiências assim, as pessoas me escrevem pra dizer assim, graças a Deus você falou sobre Alguém isso, porque eu não teve, sou né? louca. É. Entendeu? Porque as Talvez pessoas... seja. Que Talvez delícia, seja uma louca falando com a outra, que é muito delícia, legal. Claro, né? claro. Que delícia. Eu adoraria ver Ah, melhor coisas ser louco? assim. Você ainda vê coisas assim de vez em quando? Só pra sim ou não, que vamos acabar. Você não sabe o que eu tô vendo. Então tá bom. Meu Deus do céu. Tá vendo pior do que você já tá vendo? Isso não é ilusão. Você tá vendo mesmo o pior. Gente, pô, Mariana, caraca, meu, a gente estourou o seu tempo pra lá. Eu tô olhando aqui, a gente estourou o seu tempo. Mega obrigado. Obrigada a Puta, vocês, gente. Precisamos Prazer. fazer outro, só pra falar dos... Vamos, só do intangível e do Só do mistério. intangível. Tem muita Adoraria, história, Tem adoraria. muita história. Obrigado, Vamos lá. Mari. Obrigada a vocês. Valeu, obrigado Valeu. a vocês que estão assistindo a gente toda terça, 18 horas. Obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.